Esse cara chamou a garota pra sair, tentou encantá-la e foi rejeitado, mas ele não era do tipo que aceita um não. Então ele decidiu tomar o que não era dele à força. Ela lutou, mas ele era forte demais. Isso não é pra você. Saia. Esse ia se tornar o pior dia da vida dela. Aquela ácida estava prestes a roubar sua inocência. Mas então, nosso protagonista estava voando por cima em seu dragão. Ele pousou, olhou a situação e perguntou: isso não é ilegal? Bom, se for assim, ele também vai fazer algo ilegal. Vai ensinar uma lição que esse covarde nunca vai esquecer. E acredite, ele não vai ter piedade. Mas antes de chegarmos a isso, precisamos voltar um pouco, cerca de 200 anos. Um cara dormiu por 200 anos. Quando ele acordou, encontrou uma mulher linda esperando por ele. A mulher demônio disse que queria pagar uma dívida de gratidão. Ele estava completamente confuso, pois em sua memória havia claramente derrotado o rei demônio. 200 anos atrás, Abel se levantou diante de todos, e com todas as suas forças, pôs fim ao reinado do rei demônio. O mundo estava banhado em luz, mas seus olhos não mostravam um pingo de calor. Depois, Roy, o herói que liderou o grupo, veio encontrá-lo. Roy disse que o mundo agora estava em paz e, portanto, não havia mais necessidade de seus olhos âmbar. Nesse mundo, a cor dos olhos revelava a afinidade mágica. Olhos vermelhos significavam o atributo de fogo, olhos azuis o atributo de água, olhos verdes o atributo de vento, e os dele, um âmbar dourado que abrangia todos os atributos. Aqueles olhos eram um sinal de poder supremo, mas também se pareciam muito com os da raça demoníaca. Roy explicou que uma vez estabelecida a paz, a humanidade inevitavelmente se voltaria contra si mesma. Quando esse momento chegasse, aqueles olhos seriam vistos como um mau presságio. Prepararam uma vila isolada para ele, esperando que vivesse seus dias em silêncio, na obscuridade. O coração de Abel despencou em um abismo, perfurado por uma profunda sensação de traição. Anos lutando lado a lado, e tudo o que ele ganhou foi traição e exílio. No fim, ele concordou calmamente. Ele desapareceria de vista, mas nunca pisaria naquela bela prisão. Virou-se e foi embora, sem ódio por aqueles que um dia chamou de camaradas. Seu ódio era pelo mundo, um mundo que não tinha lugar para um par de olhos âmbar. Com o tempo, ele se retirou para as montanhas, dedicando sua existência a tornar a magia da reencarnação uma realidade. Uma única gota de poção caiu sobre o caixão, abrindo um caminho para o futuro. Ele ansiava por viajar 200 anos à frente. Ele acreditava que seria um novo mundo, um que pudesse aceitar o olho âmbar. Deitou-se calmamente no caixão e deixou sua consciência afundar na longa escuridão. Algum tempo desconhecido depois, uma onda de poder arrebentou a tampa de dentro para fora. Ele se levantou com dificuldade e imediatamente percebeu algo estranho em seu corpo. Seus membros eram pequenos e finos, claramente o corpo de uma criança. Sem uso por tanto tempo, seu poder era momentaneamente difícil de controlar. Parecia que a reencarnação havia sido bem sucedida. Este era o mundo 200 anos no futuro. Sua alma havia tomado residência no corpo de uma jovem criança. Depois de 200 anos, ninguém se lembraria de como ele era. Nesse momento, uma presença fraca, mas inconfundível, o deixou em alerta. Era a aura da raça demoníaca, se aproximando lentamente da caverna, passos leves. Uma mulher, talvez? Como ela conseguiu passar pela barreira? A barreira realmente deteriorou-se tanto em 200 anos? Com esse corpo, ele não tinha certeza de quanto poder poderia realmente usar. A porta foi empurrada apenas um pouco. Esse momento fugaz era sua única chance. Ele reuniu sua magia, decidido a atacar primeiro com tudo que tinha. A luz se concentrou em sua palma, mas congelou no instante em que estava prestes a liberá-la. Ele conteve à força o feitiço que quase escapou. Na porta estava uma jovem mulher esbelta. Seu rosto expressava espanto, não âmbar. Seus olhos eram de um azul claro como água, uma humana. Como ela conseguiu quebrar a barreira para chegar aqui? A cesta nas mãos da mulher caiu no chão com um baque. Ela desabou de joelhos. As lágrimas surgiram de repente, escorrendo por suas belas bochechas. Ela disse que esperou por esse dia todo esse tempo. Abel estava completamente atordoado. Ele não tinha memória da mulher à sua frente, mas a viu enxugar as lágrimas. E uma súbita realização o atingiu. 200 anos atrás, ele teve pena de uma jovem demônio. Ele ainda ouvia os protestos furiosos de seus companheiros, mas a protegeu mesmo assim. Naquela época, ela enxugou as lágrimas exatamente da mesma forma. Ele não pôde deixar de notar que sua natureza chorosa não havia mudado, então aquela pequena demônio cresceu. Ele falou o nome que quase esqueceu, Lilith. Novas lágrimas rolaram por seu rosto, mas ela sorriu, confirmando que era realmente Lilith. Ela disse que passou mais de 100 anos procurando por ele para retribuir a bondade que ele lhe mostrou. Só depois de descobrir onde estava seu local de reencarnação, ela veio aqui. Quando ela se levantou, Abel percebeu que só chegava até seu peito. Ele sorriu tristemente, percebendo o quanto sua barreira a havia enfraquecido. Mas o que mais o preocupava era que seus olhos não eram mais o âmbar que ele lembrava. Aquela havia sido a cor de sua alma. Ela realmente conseguiu abandoná-la? Lilith não ofereceu explicações. Em vez disso, ela levantou a mão e removeu a disfarce dos olhos. 2 discos azuis finos que mudaram completamente a cor de seus olhos. Seus olhos âmbar foram restaurados. Ela segurou aquelas 2 lentes de contato coloridas.
Abel ficou sem palavras, uma onda de emoções complicadas surgindo dentro dele. No passado, inúmeras vidas foram consumidas pela guerra por causa da cor de seus olhos. Sangue demais foi derramado, tudo por algo que 2 discos finos agora podiam resolver. Lilith envolveu um cachecol quente ao seu redor, tirando-o de seus pensamentos. Ela preparou um lar próximo e queria tirá-lo daquela caverna congelada. Ao saírem, um vento gelado soprou em seus rostos. Ele olhou para a vila distante, só podia imaginar há quanto tempo ela esperava por esse dia. O novo lar estava cheio de coisas que ele nunca tinha visto. A lâmpada brilhante, em especial, despertou sua curiosidade. Mas o escritório particular aqueceu ainda mais seu coração. Lilith sabia que a leitura era seu maior amor. E também era a forma mais rápida de entender essa nova era. Ele a agradeceu sinceramente. Depois de tudo, 200 anos atrás, os livros eram extremamente preciosos e raros. Ele se imergiu no mar de livros, tentando entender esse novo mundo. Segundo os textos, a maior parte da energia nesta era vinha de pedras mágicas. O processamento dessas pedras impulsionou um salto explosivo na civilização. Até as lâmpadas eram alimentadas pela energia das pedras mágicas. Ele imaginou que os magos dessa era deviam ter tudo mais fácil. Ele continuou a ler, mas seu sorriso foi desaparecendo. O que os livros revelaram o deixou atordoado. O nível geral da magia havia deteriorado severamente. O que agora era considerado poderosos feitiços eram coisas que toda criança sabia em sua época. Pior ainda, os livros documentavam abertamente runas mágicas cheias de erros. Praticar com esses métodos só levaria ao fracasso, ou pior, a uma explosão. Esse mundo futuro fez avanços tecnológicos, mas a magia caiu em um triste declínio. Nesse momento, um som veio do lado de fora da porta, não era Lilith. A presença era desconhecida e Lilith não estava por perto. A porta foi aberta com força. Um menininho com o nariz escorrendo enfiou a cabeça para dentro. Com um sorriso, ele perguntou se era o irmãozinho de Lilith. Abel ficou perplexo. O que esse garoto estava falando? O menino, que se chamava Ted, declarou com grande importância que queria Abel como seu subordinado. Abel sentiu uma onda de resignação. Pelas roupas finas, o menino era claramente de nobre nascimento. Ele recusou calmamente essa honra, mas Ted começou a insistir, reclamando alto. Ultrapassando seu limite, Abel decidiu afastar o menino da forma mais direta possível. Ele avisou Ted e deixou que visse bem a cor dos seus olhos. O menino ficou realmente surpreso. Abel achou que seu plano funcionou, mas Ted soltou uma gargalhada estrondosa. Ele gritou animado que era a primeira vez que via os lendários olhos âmbar. Abel não entendia por que o menino não tinha medo. Nesse momento, um menino mais velho correu para parar seu irmão mais novo. Era Boss, o irmão mais velho de Ted, que o repreendeu por invadir a casa de alguém. Mas Ted não podia esperar para apontar para Abel, ansioso para compartilhar sua descoberta. Ao ver os olhos âmbar de Abel, Boss pareceu entender. Ele mencionou que Lilith falava muito bem do talento notável do irmão, mas suas palavras carregavam uma decepção ao ver a realidade. Ted explicou que esses olhos âmbar significavam total incapacidade de se adaptar à magia. Abel ficou chocado por dentro. Isso era o oposto de tudo que ele sabia. Olhos âmbar exigiam um treinamento rigoroso para desbloquear todo o seu potencial, mas uma vez dominados, podiam comandar poderosas magias de todos os atributos. No passado, esse poder gerava inveja. No entanto, também era profundamente reverenciado. Boss repreendeu seu irmão por falar tão duramente, mas seguiu com suas próprias palavras. Ele comentou que hoje em dia, alguém poderia viver feliz sem magia e insinuou que Abel seria bem tratado. Abel ficou horrorizado por dentro. Estava sendo tratado como alguém completamente inútil. Boss pediu ao irmão que voltasse para casa e praticasse sua magia. Antes de sair, Ted não resistiu a um último olhar para zombar dos olhos de Abel. Abel encarou a porta enquanto se fechava e sentiu uma onda de absurda impotência. Naquele momento, ele entendeu a história que acabara de ler. O mundo estava em paz há um século. A raça demoníaca se tornara uma lenda distante. Os olhos âmbar que antes refletiam os demônios já não inspiravam medo. Em uma era pacífica, onde a magia havia caído em declínio, olhos que valiam apenas com treinamento se tornaram motivo de risada. De perseguido no passado a ridicularizado no presente, a vida simples que ele desejava parecia sempre fora de alcance. Nesse momento, Lilith voltou, tirando-o de seus pensamentos. Ao ver o que ela vestia, Abel entendeu sua ocupação de imediato. Lilith deu uma leve rodopiada e perguntou se aquilo ficava bem nela. Abel sentiu um leve calor subir e respondeu honestamente que sim. Agora sua confusão também estava resolvida. Ele entendeu por que ela precisava esconder aqueles olhos âmbar. Em mais de 200 anos, o status dos olhos âmbar havia mudado completamente. A expressão de Lilith ficou triste. Ela falou sobre como a raça demoníaca havia declinado nos últimos 200 anos desde que o Rei Demônio foi derrotado pelos heróis. Os remanescentes da raça demoníaca foram caçados e eliminados pelos humanos, e o nível dos magos também caiu visivelmente. Ele lamentou que até a verdade do poder oculto nos olhos âmbar havia sido esquecida. Então ele lhe fez uma pergunta de repente, se como membro da raça demoníaca, ela nutria ódio pelos humanos e por ele.
Lilith apenas sorriu suavemente e balançou a cabeça. Ela se lembrou de como ele se jogou para protegê-la quando era pequena, vagando por aí com ela. Ele não só a ensinou magia, mas também como sobreviver entre os humanos. Ela se levantou e, com uma determinação silenciosa, revelou os sentimentos que guardava. Ela confessou que, há muito tempo, estava profundamente apaixonada por ele, então fez um pedido. No banheiro cheio de vapor, ela limpou suavemente suas costas. Ele, um pouco envergonhado, comentou o que uma cena assim poderia implicar. Ela apenas riu suavemente, dizendo que com sua aparência infantil, ele não estava exatamente convencendo, mas ser vista como mulher em seus olhos já era o suficiente para deixá-la feliz. Naquela noite, eles compartilharam a mesma cama. Era a primeira vez em 200 anos. A primeira vez que ele caiu em um sono profundo e sem sonhos, nas manhãs seguintes, eles tomaram café juntos. Durante o dia, ele se mergulhava em livros, absorvendo o conhecimento da época. Mas toda tarde, a paz era interrompida por um visitante indesejado. Ted, o filho do nobre, entrava exigindo um companheiro de brincadeiras. Ele não tinha tempo para crianças e sempre tentava escapar. Um dia, ele foi direto para a janela e lançou um feitiço simples. Sob o olhar espantado de Ted, ele pulou levemente para o telhado do vizinho. Não era nenhuma fração de sua antiga habilidade, mas era o suficiente para impressionar. O espírito competitivo de Ted se acendeu instantaneamente. Ele realmente tentou reunir sua própria magia e pular pela janela. Seu corpo balançava instavelmente, mal deixando o chão. Sua magia escapava descontrolada. Abel percebeu o problema imediatamente. Aquele tipo de controle nunca poderia ser mantido. E de fato, a magia de Ted falhou. Ele gritou e caiu nos arbustos abaixo. Abel pulou para ver como ele estava, mas o envergonhado e furioso Ted se lançou contra ele. Abel pisou levemente em suas costas e usou isso como um trampolim para desviar. Ted colidiu diretamente com a parede. Olhando para o garoto segurando o nariz com dor, Abel pensou que o menino aguentava bem. Com 20 anos de treinamento, ele poderia se tornar um bom mago. Ted ficou furioso, acusando Abel de ter coragem de falar assim com ele. Abel negou calmamente ser subordinado de alguém, mas então teve uma ideia. Ele imediatamente mudou de ideia, dizendo que aceitaria ser o subordinado de Ted. Ted ficou radiante, mas Abel disse que havia uma condição. Ele pensou na cachecol quente que Lilith lhe dera. Disse a Ted que se conseguisse pegar na cachecol dele antes do pôr do sol, o reconheceria como seu irmão mais velho. Ted achou que era fácil e concordou na hora. Abel, no entanto, tinha seus próprios planos em mente. Como esse jovem nobre ia interromper sua leitura todo dia, ele poderia usá-lo como um ótimo parceiro de treino. Ted correu atrás dele com determinação. Abel pulou para o telhado, isso fez Ted ficar ainda mais competitivo. Ele também se jogou, mas caiu desajeitado na parede. Abel sorriu por dentro. A diferença entre os dois era enorme, mas Ted tentou de novo, e dessa vez conseguiu. Ele começou a persegui-lo de verdade. Isso surpreendeu Abel um pouco. Dessa vez, Ted não usava magia. Ele contava apenas com sua habilidade física. Enquanto Abel o evitava, avaliava seu perseguidor, que tinha aparência comum e não parecia muito esperto. Não havia traço de inteligência nele. Apenas sua resistência e persistência eram notáveis. Ted perdeu o equilíbrio no telhado de novo e caiu. Ele perguntou por que Abel não parecia cansado. Abel perguntou de propósito se ele estava procurando uma desculpa para desistir. Como esperado, isso fez Ted voltar à perseguição. Mas aos olhos de Abel, seus movimentos eram dolorosamente lentos. No fim, Ted estava exausto, caindo em um monte. Ainda assim, o fato de ele ter aguentado 20 minutos foi mais do que Abel esperava. Ele se virou para voltar ao seu estudo, pronto para acabar com essa farsa. Mas ao passar pela janela, viu Lilith de forma inesperada. Ela estava dentro, conversando com o jovem mestre. Abel discretamente lançou um feitiço para aguçar sua audição. Ele ouviu Lilith recusando educadamente, mas firmemente, o que o boss havia proposto. O boss ficou furioso, gritando sobre o que ela poderia achar insatisfatório. Parecia que um jovem nobre com um orgulho tão frágil era, previsivelmente, o tipo que mais sofria com a rejeição de uma mulher. Mas Lilith explicou que sua recusa não era por insatisfação, era porque seu coração já pertencia a outro. Essas palavras fizeram até Abel, ouvindo do lado de fora, congelar por um momento. Boss cerrou os dentes. Ele perguntou se essa pessoa era seu irmão Abel. Lilith ficou em silêncio por um momento. Então, com um sorriso, ela admitiu que sim. Abel ficou completamente atordoado. Uma tempestade de emoções crescia dentro dele. Boss tremia de raiva, insultando-a, chamando-a de sem vergonha por se apaixonar pelo próprio irmão. Ao ouvir a palavra sem vergonha, o olhar de Abel ficou gelado, afinal ele não era irmão de Lilith nem um pouco. Mas a cobertura de irmãos era o disfarce mais conveniente para eles por enquanto. As palavras feias de Boss eram desagradáveis, mas ele acabara de ser rejeitado. Aquele estado lamentável fez Abel decidir desviar o olhar. A partir daquele dia, Ted se tornou uma constante sombra seguindo Abel. Brincar com o jovem nobre se tornou parte fixa de sua rotina diária. Após alguns dias de observação, Abel notou algo. Embora Ted tivesse olhos ardentes para a magia de fogo, faltava-lhe o raciocínio complexo para feitiços elementares de alto nível. Ele claramente não tinha o talento instintivo para ler e construir runas rapidamente.
No entanto, Abel também descobriu um tipo diferente de talento nele. Quando se tratava de magia de aprimoramento físico, Ted tinha uma intuição e aptidão naturais notáveis. Esse tipo de magia, que não dependia da lógica, poderia ser exatamente o certo para ele. Ted veio correndo em sua direção, transbordando de empolgação. Abel percebeu que em apenas alguns dias, o garoto havia feito progresso tangível. Nesse momento, Boss os avistou pela janela, com o olhar fixo nas duas figuras no telhado. Abel desviou facilmente a mão estendida de Ted, comentando casualmente que seus movimentos estavam muito lentos. Ted rolou pelo telhado, deslizando pela neve por uma boa distância. Ele se levantou rapidamente, com frustração estampada no rosto, mas seu pé escorregou e ele perdeu completamente o equilíbrio. Gritou ao cair da borda e bater no chão com força. Lágrimas brotaram nos olhos de Ted. Abel pulou imediatamente, avaliou a situação e suspeitou de uma fratura. Ele começou a lançar magia de cura, mas naquele momento Boss veio rugindo. Ele empurrou Abel com toda a força. Ele se ajoelhou ao lado do irmão, dizendo que faria a magia de recuperação. Abel ficou um pouco surpreso. Alguém sem olhos cinzentos poderia fazer magia de cura, mas a luz mágica verde nas mãos de Boss fez os olhos de Abel se arregalarem. Parecia convincente à primeira vista, mas os gritos de dor de Ted só aumentavam. Abel imediatamente percebeu que algo estava muito errado. A cura adequada dos ossos era como construir com blocos. Sempre se começa pelas peças grandes. Mas Boss estava fazendo o oposto, forçando peças grandes sobre as pequenas. Era apenas uma ilusão superficial de reparo. A estrutura interna estava uma bagunça completa. Essa junção levaria a consequências catastróficas. Abel gritou urgentemente que um médico precisava tratá-lo imediatamente, mas Boss rugiu de volta com fúria. Não era lugar de um plebeu dar ordens a ele. Ele acusou Abel de ser o responsável pela queda de Ted e apontou que Ted era um nobre, o honrado segundo filho da família Langbert. Ele lançou insultos a Abel, chamando-o de lixo de fundo de poço com olhos inferiores. Ele declarou que nunca deixaria passar quem danificasse a dignidade de seu nome nobre. Sua espada longa foi desembainhada e Boss desafiou para um duelo. Abel congelou no lugar, dominado por uma resignação cansada, pois Ted ainda estava deitado no chão gemendo de dor. Um duelo agora não era a melhor ação, mas a confusão atraiu espectadores, tornando a situação ainda mais difícil de gerenciar. Ele não teve escolha a não ser aceitar o desafio. Boss anunciou as regras e generosamente ofereceu uma desvantagem. Abel recusou sua generosidade, ele só queria acabar com isso rapidamente. Essa indiferença desdenhosa foi a gota d'água para a compostura de Boss. Ele soltou um grito furioso e liberou sua técnica final. Um feitiço chamado Corte do Vento rasgou o ar com força. Abel se esquivou sem esforço. O ataque partiu a grande árvore atrás dele ao meio. Ele avaliou em silêncio. O poder era bom, mas a velocidade de lançamento era excepcionalmente rápida. No passado, essa velocidade quase ninguém tinha. Mas o oponente claramente não tinha esse nível de habilidade. A resposta estava naquela espada peculiar. Boss sorriu triunfante, perguntando se ele nunca tinha visto uma ferramenta mágica. Ele se gabou do poder da espada, dizendo que ajudava a conjurar feitiços. Então ele balançou a espada novamente, lançando outro ataque feroz. Desta vez, Abel viu as runas na lâmina. Tudo se encaixou de uma vez. Boss saltou alto, querendo dominá-lo pela força. Abel sentiu apenas uma imensa fadiga. Com um movimento casual, ele neutralizou o ataque feroz com a mão nua. Boss estava visivelmente atordoado. Abel entendeu, ferramentas mágicas eram a raiz da decadência dos magos. A dependência excessiva de dispositivos externos tirou das pessoas a capacidade de pensar. Ele decidiu acabar com essa farsa e mostrar a esse homem o que era poder de verdade. Ele concentrou seu foco e o mesmo corte de vento tomou forma em suas mãos, mas sua escala e força eram incomparáveis ao anterior. A devastadora tempestade de vento não deu a Boss para onde correr. Ele foi lançado, caindo ao chão em um monte, e isso foi Abel já segurando. Boss ainda se recusava a ceder, cuspindo insultos amargos. Nesse momento, uma saia apareceu sem aviso diante dele. Lilith, sem aviso, balançou o pé e o acertou diretamente no rosto. Boss voou mais uma vez. A voz de Lilith era fria como gelo. Ela disse devagar que podia deixar os insultos entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Mas ela não ia permitir que ninguém continuasse a insultar Lord Abel. Olhou para ele de cima, com os olhos cheios de um aviso frio. Boss ficou apavorado com a ferocidade repentina. Abel não teve escolha a não ser chamar e parar Lilith. O médico declarou que Ted precisaria descansar por 6 meses. O coração de Abel afundou. Para um garoto ativo como Ted, isso era como uma prisão. Do lado de fora da janela, Abel ouviu o diagnóstico com a testa franzida. 6 meses era tempo demais. Depois que Ted adormeceu, um círculo mágico de teletransporte apareceu em silêncio. Abel surgiu, decidido a intervir de forma mais direta. Ele pretendia testar os padrões médicos da época, mas abandonou essa ideia. A magia se reuniu em suas mãos, envolvendo as feridas de Ted. Primeiro, ele apagou todos os vestígios da magia de Boss.
Depois, usando uma técnica muito mais refinada, ele uniu os ossos e acelerou a cura. Durante todo o processo, Ted dormia tranquilamente. Olhando para seu rosto adormecido, Abel sentiu uma onda profunda de culpa. Antes de sair, sussurrou: "Sinto muito." Na manhã seguinte, Abel abriu a porta e encontrou Boss lá, com a cabeça raspada. Quase não o reconheceu, chamando seu nome hesitante. Boss imediatamente explodiu como se tivesse sido pisado, entrando em fúria. Mas no segundo seguinte, recebeu um soco na nuca. Era seu pai, Ivan. Ele se ajoelhou e pediu desculpas pelo comportamento tolo do filho. Baz não conseguia entender por que seu pai se curvaria a um mero plebeu. Ele não era mais que o irmão mais novo da empregada. Essas palavras lhe renderam outro soco do pai. Ivan finalmente revelou a verdade. Não era que a família tivesse contratado Lilith, muito pelo contrário. Foi a Lady Lilith quem empregou toda a família deles o tempo todo. Boss ficou paralisado, sua visão de mundo destruída, e Abel finalmente entendeu. A pergunta que o atormentava foi respondida. Ele sempre se perguntou por que Lilith, uma demônio de alta patente, mantinha um perfil tão baixo. Era a sabedoria de sobrevivência da raça demoníaca na sociedade humana. Fingindo ser um servo obediente, enquanto aproveitava o poder da nobreza nos bastidores. Depois disso, Boss desapareceu da cidade. Diziam que ele tinha ido estudar em uma academia de magia renomada. Ivan chamou Ted Close e contou sobre o passado. Quando Ivan era jovem, foi atacado por um monstro na floresta. Foi Lilith quem apareceu como um ser divino e salvou sua vida. Depois, ela o apoiou de várias maneiras e lhe ensinou sobre magia. Independentemente da relação formal, ela era a benfeitora e vizinha que ele respeitava muito. Ele pediu a Ted para se dar bem com aqueles irmãos. Ted concordou com um sorriso. Ele já pensava em Abel como seu amigo mais próximo. Naquela tarde, Ted entrou no escritório de Abel como de costume. Mas desta vez ele o chamou de mestre com um sorriso radiante. Abel virou-se com um suspiro, perguntando que plano o garoto tinha desta vez. 2 anos se passaram em meio a discussões e risadas. Foi um dos raros períodos de lazer em sua longa vida. Abel foi se familiarizando com este mundo 200 anos no futuro, e Ted também havia deixado a infância para trás. Sua magia progrediu rapidamente. Agora ele podia lançar magia de fogo com habilidade real, e seu poder não era para ser subestimado. Abel o observava com um sorriso de aprovação genuína. Ted então o convidou para fazer o exame de admissão com ele amanhã. O convite fez Abel hesitar. Ele foi perguntar a Lilith, por que alguém que já esteve no auge há 200 anos precisaria ir à escola agora? Mas Lilith respondeu rapidamente. Se ele não frequentasse a academia, como planejava ganhar a vida, ele disse que se tornaria um aventureiro como antes. Mas Lilith informou que a profissão de aventureiro foi abolida há 10 anos. Em tempos de paz, era uma profissão sem propósito. Ela apontou que se quisesse trabalhar em algo relacionado à magia, precisava de educação formal. Então, com um sorriso provocador, perguntou se ele realmente queria passar os dias como seu garoto de recados. Essas palavras finalmente o fizeram ceder e concordar em fazer o exame. No dia seguinte, Ted o levou ansiosamente pelos portões da principal academia de magia do reino. Além dos grandes portões, sussurros e olhares de desprezo o seguiam como sombras. Os alunos matriculados atrás deles comentavam sobre seus olhos inferiores sem se importar em abaixar a voz. Eles zombavam de quão baixo o nível da academia havia caído para permitir que alguém como ele fizesse o exame de entrada. Abel achou o caráter dessas crianças nobres notavelmente pobre. Mas Ted ao seu lado já estava furioso, defendendo-o com veemência. Nesse momento, uma voz feminina clara e aguda ecoou e o silenciou. Ela os acusou de se unirem para difamar alguém pelas costas, um comportamento totalmente inadequado para nobres. Abel se virou e viu um brasão familiar brilhando no peito da garota. Ele teve a sensação de já ter visto aquele emblema antes. Os instigadores exigiram arrogantemente saber quem ela era, e a garota ergueu a cabeça ao se apresentar. O nome dela era Alyssa, e seu objetivo era se tornar uma grande maga cujo nome ecoaria pela história. Um confronto parecia inevitável. Os outros queriam ensinar uma lição a essa candidata presunçosa. Alyssa simplesmente deu um passo para trás em silêncio e então uma lâmina brilhou. A ponta afiada de sua espada estava apontada diretamente para eles, um movimento limpo e rápido. Abel notou internamente que a habilidade dela com a espada era bastante impressionante. Alyssa disse friamente para eles saírem de sua vista. Os instigadores recuaram envergonhados, lançando uma ameaça para manter as aparências. Abel sentiu que deveria agradecê-la, então a chamou para pará-la. Alyssa não parou, então ele tentou segurá-la, mas ela afastou sua mão com força. Alyssa disparou para Abel que ele era apenas um plebeu e não tinha o direito de tocá-la. Ela deixou claro que simplesmente desprezava pessoas que falavam pelas costas. Ela não estava ali para ajudar um plebeu. Virou-se e foi embora, afirmando que só se interessava por pessoas de verdadeira força. Ted estava mais uma vez furioso com sua arrogância. Ele gritou que ela não sabia o que era força de verdade. Abel, no entanto, observava sua figura se afastando, com a sensação incômoda de que já tinha visto aquele rosto antes. Em seguida, veio a parte escrita do exame de entrada. Para Abel, a prova escrita foi ridiculamente fácil até a última matéria, Engenharia Mágica, onde a dificuldade disparou.
Aquela última pergunta claramente visava impedir que alguém acertasse tudo. Ele pensou por um momento e um sorriso surgiu nos cantos dos lábios. Que coincidência risível, pois a pessoa que derivou aquele teorema foi ele mesmo, 200 anos atrás. Quando a prova escrita terminou, todos foram levados para um campo aberto. O que os aguardava em seguida era um teste prático de habilidades com ferramentas mágicas. A mesa estava coberta com ferramentas mágicas de todos os tipos. O examinador instruiu os candidatos a escolherem com base na cor dos olhos. Abel não tinha expectativas. Era improvável que houvesse algo aqui preparado para olhos âmbar. Ele pegou calmamente uma espada de uma mão vermelha como substituto. O examinador anunciou que os alvos eram feitos de matéria negra que absorvia magia. Os candidatos estavam livres para liberar sua magia à vontade. Ted foi o primeiro a levantar a mão animadamente, pedindo para ir antes dos outros. Abel não pôde deixar de sentir uma pontada de preocupação por ele. Todos ali eram da elite. Ele temia que o nível medíocre de Ted o tornasse motivo de risadas diante da multidão. Ted usou tudo o que tinha e gritou enquanto lançava uma bola de fogo. Mas a magia que saiu foi mal uma centelha. Abel sentiu uma onda de frustração desapontada, tão desajeitado como sempre. A fraca explosão de magia atingiu o centro do alvo e desapareceu sem deixar vestígios. No entanto, todo o local explodiu em uma onda de agitação. Abel presumiu que era ridículo, mas para sua surpresa, o examinador gritou em genuína admiração, declarando Ted um talento excepcional. Os outros candidatos pareciam desanimados, reclamando da pressão de seguir alguém tão forte. Abel não conseguia acreditar. Esse nível era realmente impressionante aqui. Os candidatos seguintes confirmaram sua suspeita. A magia deles era ainda mais fraca, como uma apresentação desajeitada. Os alvos mal tinham alguns arranhões. Quando chegou sua vez, o tom do examinador tinha um ar de preocupação hesitante. Abel sentiu uma onda familiar de resignação. O examinador claramente o subestimou por causa de seus olhos âmbar. Mas Ted o aplaudiu entusiasticamente, incentivando-o a mostrar do que era capaz. Essa confiança incondicional aqueceu o coração de Abel. Ele pegou a ferramenta mágica e se posicionou para começar. Incontáveis olhos o observavam sussurrando. Eles zombavam de sua lenta construção de feitiço, apropriada para alguém com olhos inferiores. Abel os ignorou, concentrado em pensar em uma combinação elegante. Como o alvo era feito de matéria escura, ele decidiu fazer algo grandioso. Ele ativou seu feitiço, Bola de Fogo, tipo 2, de visão. Uma torrente de magia irrompeu, disparando para o céu. Todos ficaram boquiabertos, atordoados com a magnitude. Abel pensou consigo mesmo, isso era mais do que grande. A esfera de magia subiu alto, depois desabou como um fogos de artifício. Enquanto os espectadores olhavam em descrença, o alvo foi completamente engolido. Quando a fumaça se dissipou, restou apenas uma cratera aterrorizante. Todo o salão de provas ficou em silêncio absoluto, depois explodiu em um alvoroço muito mais alto. Ted pulou de alegria, torcendo a plenos pulmões. Abel tinha certeza de que acabara de abalar alguns preconceitos profundamente enraizados. Em outro salão, Alyssa desferiu um golpe estrondoso. O golpe tinha um poder considerável, suficiente para rachar a superfície do alvo negro. O examinador mal conseguiu esconder o choque e respirações ofegantes percorreram a multidão. No entanto, Alyssa sentia apenas tédio absoluto por essa suposta academia de elite ser abalada por algo desse nível. Nesse momento, um examinador do salão adjacente correu para cá. Alyssa ampliou a audição e pegou fragmentos da conversa. As palavras-chave eram candidato de olhos âmbar e o alvo foi destruído. Seu coração deu um salto. Ela imediatamente pensou na pessoa que encontrou naquela manhã. Um sorriso de empolgação genuína surgiu em seus lábios. As coisas estavam finalmente ficando interessantes. Após o exame, Abel foi classificado como classe A. Ted também recebeu classe A e mal conseguia conter seu orgulho. Os dois foram para a sala de espera, reservada para candidatos da classe A. A sala estava pouco cheia, mas assim que entraram, todos os olhares se voltaram para eles. Todos os olhares estavam fixos na cor âmbar dos olhos de Abel. Sussurros percorriam a sala, especulando sobre o boato de que ele havia destruído o alvo. Uma voz familiar se levantou nas proximidades. Alyssa foi direto até lá. Ela perguntou diretamente se a história sobre o alvo destruído era verdadeira. Ela o pressionou sobre como o feitiço havia sido construído, suspeitando que ele havia treinado com um mestre famoso. Vendo Abel em silêncio, ela declarou que encontraria a resposta por conta própria no próximo teste. A examinadora Fidia apareceu no momento certo, anunciando as regras da avaliação final. O formato era um duelo simulado, simples e direto. Dois candidatos se enfrentariam e quem tivesse a defesa quebrada primeiro seria o perdedor. Os oponentes seriam emparelhados pela performance nas rodadas anteriores. O resultado não foi surpresa. O oponente de Abel era Alyssa. No palco do duelo, Alyssa sacou sua espada em um movimento fluido, pedindo que ele trouxesse sua arma. Abel respondeu que não costumava confiar em ferramentas mágicas em uma luta. Alyssa riu, chamando-o de antiquado. Sem hesitar, ela avançou, balançando sua espada com ferocidade. Abel reconheceu em silêncio que suas habilidades eram impressionantes para os padrões dessa era. Ele não se moveu, mas no momento em que a lâmina estava prestes a tocar, ele desapareceu. Num instante, apareceu atrás de Alyssa com uma calma impressionante.
Alissa se virou em choque, mas a determinação em seus olhos ardia ainda mais forte. Ela reuniu sua magia, e chamas intensas envolveram sua espada. Uma segunda chama cortante surgiu com ainda mais força. Dessa vez, Abel não tinha a intenção de apenas desviar. Com um movimento da mão, ele conjurou o mesmo feitiço de fogo, mas a magia era muito mais rica e violenta. Alissa não esperava por isso. Ela ficou sem saber como reagir. Sua mente ficou em branco. No segundo seguinte, as duas forças mágicas colidiram no ar com um estrondo. Uma explosão ofuscante de luz se espalhou, engolindo tudo. Quando o rugido diminuiu, fumaça se ergueu e uma cratera aterrorizante foi formada no chão. Abel estendeu seus sentidos, mas não detectou vestígios do oponente. Um flash de arrependimento passou por ele, preocupado por ter ido longe demais. Então, um vento cortante desceu gritando de cima. Alissa despencou do céu como um meteoro, lançando um ataque surpresa. Ela usou uma técnica para ocultar sua presença. Que pena, seu oponente era eu. A magia tomou forma em suas mãos em um instante. 12 bolas de fogo ardentes foram lançadas simultaneamente, gritando pelo ar. Os olhos de Alissa se arregalaram, sua mente ficou inundada de choque. A velocidade de conjuração. E ele podia controlar 12 de uma vez? Ela finalmente entendeu. Esse homem era assustadoramente forte. Uma cadeia de explosões enviou um pilar de fogo rugindo para o céu, deixando a multidão sem fôlego. Os espectadores murmuravam que a diferença entre eles era dolorosamente óbvia. Quando a fumaça finalmente se dissipou, Alissa estava de joelhos, mas a determinação em seus olhos não havia se apagado. Se algo, ardia ainda mais forte. Uma leve surpresa passou pela mente de Abel. O examinador anunciou que o feitiço de defesa dela havia sido quebrado e a luta acabara. Mas Alissa cerrou os dentes e protestou. Ela ainda não havia terminado. Ela exigiu que o duelo continuasse. Abel não pôde evitar um sorriso, admirando aquela teimosa recusa em desistir. Alissa cravou sua espada no chão e se levantou, fazendo uma declaração a todos os presentes. Ela ia provar que era mais forte que todos ali. Abel deixou seu sorriso desaparecer e se perguntou, em tempos de paz, por que ela ainda estava tão focada em se tornar mais forte? Isso não tinha nada a ver com o passado devastado pela guerra. Hoje em dia, até quem não tem poder deveria encontrar felicidade. Alissa respondeu com convicção. A paz não passava de uma ilusão. Mesmo com um tratado de paz, não havia garantia de permanência. Ninguém podia prometer que outro rei demônio não surgiria, e as nações vizinhas nunca pararam de fortalecer seus exércitos. Ela se recusou a se afundar na confortável ilusão de uma paz que poderia se romper a qualquer momento. Por isso, precisava se tornar forte. Forte o suficiente para proteger tudo e então restaurar a família que a criou. Essa ideia deu a Abel uma sensação de algo significativo, mas antes que pudesse pensar mais, Alissa liberou o último de seu poder mágico. Chamas escaldantes a envolveram completamente, todos os presentes ficaram sem palavras. Ela pronunciou o nome de um feitiço proibido. As chamas subiram e se transformaram em um enorme par de asas. Com um grito agudo, ela se lançou ao céu, levada pelo fogo. A multidão gritou em descrença diante da cena deslumbrante. Alissa abriu suas asas altas no ar como uma deusa das chamas. Da arquibancada veio um grito atônito. A magia do voo era realmente real, entendeu Abel? Isso exigia controle simultâneo preciso sobre múltiplos atributos. Mesmo 200 anos atrás, poucos conseguiam dominar essa técnica. Não era uma habilidade que se adquiria rapidamente. Uma figura familiar surgiu em sua memória, um velho camarada de tempos passados. Ele não esperava que uma magia antiga tivesse sido passada tão intacta. O que sua família deve ter sacrificado e investido nisso é inimaginável. Ele anunciou que a exibição havia terminado e agora era sua vez. Um feixe de luz violeta disparou com velocidade ofuscante em direção a Alissa no céu. Ela se preparou e suportou, mas sentiu as fundações de seu feitiço se despedaçando. No segundo seguinte, uma explosão de luz ofuscante irrompeu bem atrás dela. As magníficas asas de chama se desintegraram em faíscas instantaneamente. Ela gritou e seu corpo começou a despencar. Abel saltou para cima e a pegou no ar. Segurando-a em seus braços, ele perguntou suavemente a resposta que já sabia. Se ela era descendente de Maria, a heroína das chamas, ele a trouxe ao chão em segurança. Seu tom carregava um toque de genuína apreciação. Ele disse que ela tinha talento real e a incentivou a se tornar mais forte. A voz do examinador ecoou declarando Abel o vencedor, e toda a arena explodiu. A multidão avançou em sua direção com aplausos, tratando-o como um novo herói. Enquanto Alissa ficava sozinha à distância, observando o alvoroço, uma mistura feroz de vergonha e fúria a invadiu. Ela levantou a mão para cobrir o rosto ardente, sem entender como havia perdido tão completamente. Após o exame, os professores estavam animados com os talentos de destaque deste ano. Elogiaram os três, Ted, Alissa e Abel. Apenas Emma Sen, a professora que corrigia as provas escritas, soltou um escárnio. Ela afirmou claramente que sempre houve apenas um verdadeiro gênio, Abel, e somente Abel. Os outros professores estavam perplexos. Ele era apenas um plebeu de olhos âmbar.
Em termos de habilidade, Alyssa não parecia menos impressionante. Emma Sen balançou a cabeça com exasperação, cansada, e ergueu a folha de respostas com nota máxima. Abel havia resolvido o Teorema Supremo, uma teoria complexa que até pesquisadores experientes não conseguiram desvendar. Todos os professores na sala ficaram em silêncio. Nesse momento, o venerável diretor entrou pela porta. Perguntou o que tinha deixado a professora tão animada. Emma Sen compartilhou a notícia com grande empolgação. Ela havia encontrado um gênio incomparável, um aluno chamado Abel. Assim que o nome chegou aos ouvidos do diretor, seus olhos se arregalaram. Ele ficou tão chocado que sua dentadura saiu voando. Ele exigiu que Emma Sen repetisse o nome. Quando ouviu Abel novamente, tudo dentro dele se encaixou. Naquela noite, o escritório do diretor estava cheio de sussurros atônitos. O nome Abel tornara o sono impossível. Ele se aproximou de uma antiga estátua e reuniu magia nas mãos. A magia fluiu para a espada que a estátua segurava e a sala começou a tremer levemente. Uma porta secreta para uma câmara oculta se revelou lentamente. Ele entrou em uma sala cheia de textos antigos. Ele foi direto a uma gaveta e a abriu. Dentro havia uma carta de considerável idade, repousando em silêncio. Sob a influência da magia, o papel se desdobrou. Era uma nota final de seu avô, uma verdade escrita para os olhos de seus descendentes. A carta revelou um segredo completamente apagado da história. A história celebrada dos 4 sábios que mataram o rei demônio era uma mentira. Com apenas os 4, eles não teriam conseguido tocar um fio de cabelo do rei demônio. Quem realmente o derrotou foi um mago de olhos âmbar. Seu nome era Abel. O diretor lembrou-se dos avisos repetidos de seu avô. Aquele 5º sábio, apenas por ter olhos âmbar que se pareciam com os da raça demoníaca, foi perseguido. Apesar de ter poder para abalar os céus, seu nome foi riscado dos livros de história. Mas como um ser humano poderia ter sobrevivido 200 anos? Ele decidiu que precisava olhar mais de perto a verdadeira força desse jovem. Em um café da capital após os exames de entrada, Abel estava sozinho tomando café. Ted entrou pela porta em uma correria, a empolgação estampada no rosto. Ele agitou a carta de aceitação, pedindo para seu mestre adivinhar o resultado. Abel mal olhou e logo percebeu que ele já tinha espiado. Com seu truque descoberto, Ted ficou insatisfeito, mas Abel de repente desviou o olhar para um assento à distância. Ele perguntou diretamente quem estava se escondendo ali. Uma figura de cabelo vermelho não conseguiu se camuflar muito bem. Flagrada, ela não teve escolha a não ser acenar timidamente. Ela disse que era um encontro casual. Esse era simplesmente seu lugar favorito para comer bolo. O ingênuo Ted acreditou nela sem pensar 2 vezes. Abel cortou as formalidades e perguntou o que ela realmente queria. Alyssa imediatamente ficou nervosa, seus olhos se movendo rapidamente. Ela gaguejou e perguntou em qual turma ele tinha sido colocado. Admitiu que, embora odiasse admitir, parecia haver muito que poderia aprender com ele. Abel considerou o que ela queria, mas Ted não conseguiu se segurar e soltou a resposta com grande satisfação. Ele anunciou feliz que tanto ele quanto seu mestre estavam na turma A. Ao ouvir que era a turma A, os olhos de Alyssa brilharam. Ela começou a cantarolar uma melodia alegre e saiu animada. Abel olhou para Ted, genuinamente confuso sobre o motivo da visita dela. Nesse momento, a porta do café foi gentilmente aberta novamente. Assim que viram quem era, Ted e Abel congelaram. Quem entrou pela porta foi Lilith, vestindo o uniforme de professora da academia. Eles perguntaram o que ela estava fazendo com aquela roupa. Lilith anunciou com um sorriso que se tornara oficialmente professora da academia, a partir de hoje. Ted ficou tão atordoado que mal conseguiu piscar sem acreditar que uma coincidência assim era possível. Mas Abel não ficou surpreso nem um pouco, sabendo que suas habilidades superavam o comum. O que quer que Lilith se propusesse a fazer, ela conseguiria sem esforço. Lilith se inclinou perto de seu ouvido e prometeu continuar ajudando-o em sua nova função. Em pouco tempo, seria o dia antes da cerimônia de entrada. Ela os acompanhou até os dormitórios. Nos próximos 5 anos, todos viveriam juntos nesses corredores. Depois ela se despediu para resolver alguns assuntos. Após agradecer, Abel e Ted, sobrecarregados de bagagens, entraram. No salão comum, encontraram a professora Fidia, supervisora do dormitório. Abel a reconheceu como uma das examinadoras do vestibular. Fidia também os reconheceu e entregou os uniformes oficiais da academia. Ela lembrou que deveriam usá-los sempre que saíssem do campus. Abel pegou a bolsa e notou algo estranho no uniforme. Ele apontou que uma certa inscrição mágica havia sido aplicada. Fidia explicou que eram inscrições para resistência à magia e manchas. Abel perguntou quem as fez, mas a resposta foi vaga. Após pegar as chaves, os dois foram designados a quartos adjacentes, mas Abel não parava de pensar na inscrição mal feita no uniforme. Ted percebeu que algo estava errado e perguntou. Abel explicou que a inscrição no uniforme estava muito mal feita, um desperdício de material. Ele decidiu refazê-las e começou pelo uniforme de Ted. No momento em que Ted vestiu, sentiu-se leve como uma pluma. Abel também ficou satisfeito com o resultado. Justo quando ia trabalhar no seu próprio uniforme, Ted pegou todas as suas bolsas. Ele anunciou que ia fazer diplomacia de bolinhos, com seu novo uniforme. Ted tirou um quitute da sua cidade, bolinhos de neve. Ele ofereceu um a Abel para experimentar.
Abel achou o sabor mediano e se perguntou se era realmente uma especialidade local. Mas Ted não se importou e saiu animado para compartilhar com os vizinhos. Ele se propôs a fazer 100 amigos na academia e saiu pela porta determinado. Abel achou que, com a personalidade de Ted, isso poderia acontecer. Tudo o que ele queria era passar os dias em paz e se formar sem problemas. Depois de ajustar seu uniforme, uma onda de cansaço o atingiu. Ele decidiu tirar uma soneca à tarde, mas nesse momento, gritos irromperam do lado de fora. Ele abriu a porta e viu Ted cercado por um grupo de alunos. O rosto de Ted estava confuso e inocente. Abel suspeitou que a diplomacia do bando tinha se metido em problemas. Um deles gritava para Ted, perguntando se ele estava zombando. Ted explicou rapidamente que só queria fazer amigos e não tinha más intenções. Mas outro lançou um insulto pior, chamando-o de espécie invasiva e zombando que não seriam amigos de algo que saiu de um esgoto. Abel já tinha ouvido o suficiente. Ele sabia que se referiam a um tipo de peixe que destrói seu ecossistema. Ted manteve o sorriso e estendeu o pão que representava sua cidade, mas a outra pessoa simplesmente o empurrou. O pão caiu no chão e rolou na terra. A expressão de Ted se apagou instantaneamente. A raiva subiu dentro de Abel. Essas pessoas não tinham o direito de pisotear a boa vontade de alguém assim. Ele estava prestes a avançar, mas viu Ted se agachar calmamente para pegar o pão. Então outra figura se moveu primeiro. Alice entrou e pegou o pão. Sob o olhar atônito de todos, ela calmamente deu uma mordida e deu uma nota 70. O grupo imediatamente riu, zombando dela por não ter classe, pegando comida do chão. Essas palavras acenderam a fúria de Alyssa. Abel pensou, isso não é bom. Ted poderia deixar pra lá, mas Alyssa definitivamente não deixaria. Ele avançou decisivamente e pediu para que toda aquela cena parasse ali. Ted o chamou surpreso e acrescentou que não se importava, mas Alyssa virou-se furiosa para Ted, perguntando se ele tinha algum respeito próprio. Abel de repente entendeu. Mesmo entre nobres, a discriminação era profunda. Quando o grupo viu Abel se aproximando, suas zombarias se tornaram ainda mais cruéis. Eles zombaram que alguém com olhos inferiores que não podia usar magia não tinha o direito de se chamar de mestre de ninguém. Essas palavras atingiram o ponto mais sensível de Ted. Ele se recusou a deixar que alguém falasse mal de seu mestre. Ele agarrou a pessoa pelo colarinho e exigiu um pedido de desculpas, mas a outra pessoa o empurrou com nojo, mandando soltar. Uma memória surgiu na mente de Ted. 2 anos atrás, ele mesmo havia zombado dos olhos de Abel da mesma forma. Ele finalmente entendeu a dor que causou a quem feriu naquela época. Culpa e raiva se misturavam. Ele queria se desculpar, mas não era o momento. A pessoa que agarrou começou a lutar. Outra pessoa agarrou Ted pelo ombro e então algo inacreditável aconteceu. Onde quer que tocassem Ted, uma luz explodiu. Uma força poderosa detonou, lançando os dois pelo ar. Eles caíram no chão em um monte, completamente confusos. Apenas Abel sabia a verdade. A inscrição que ele aplicou havia ativado. A inscrição reflexiva revidaria qualquer ato de violência. O momento foi perfeito. Abel exalou aliviado. O grupo se levantou, lançou uma ameaça de despedida e fugiu. Ted ficou lá paralisado. No segundo seguinte, correu animado, convencido de que tinha algum poder oculto. Abel estava sem palavras por dentro. O nível de raciocínio daquela criança era realmente preocupante. Mas Alyssa agarrou Ted pelo braço e o puxou para examinar seu uniforme de perto. Ela olhou e exclamou maravilhada que era a inscrição mais perfeita que já vira. Ted disse sem hesitar que tudo era obra de seu mestre. O coração de Abel disparou e ele correu para tapar a boca de Ted, mas já era tarde. Alyssa ouviu cada palavra claramente. Abel agarrou Ted e se apressou. Alyssa ficou lá ainda atordoada. Abel era capaz de magia em um nível tão difícil? Quem ele era, afinal? No dia seguinte, a cerimônia de entrada ia começar. Os dois correram pelo corredor a toda velocidade. Ted se desculpou por ter falado demais. Quando chegaram às portas do salão, Ted já estava sem fôlego, mas Abel notou algo estranho nas portas. Ele as estudou com cuidado e percebeu que não era uma armadilha, era uma cerimônia de boas-vindas. Para não chamar atenção, ele empurrou Ted para ir primeiro. Ted estava com medo de alguma punição e não se mexeu. Abel simplesmente o empurrou firme pelas portas. Num instante, o som de engrenagens e música alegre encheu o ar. Ted ficou ali com a boca aberta diante do espetáculo deslumbrante. Confetes caíam e marionetes dançavam com a música. Abel explicou que era tudo apenas magia, um mecanismo que detectava a energia mágica de quem abria a porta. Eles olharam para cima e viram marionetes enormes, todas brincando em boas-vindas. Os outros novos alunos se viraram, olhando para Ted. Todos assumiram que ele tinha sido quem acionou a grande cerimônia. Até a marcha dos cavaleiros foi tocada em sua homenagem. O grupo que o zombou ontem ficou verde de raiva contida. Até os professores ficaram convencidos de que Ted era o aluno mais forte do ano. Ted começou a sorrir como um idiota novamente, esquecendo seu medo e relutância. Nesse momento, o diretor apareceu pedindo silêncio. Ele também ficou surpreso que a Marcha dos Cavaleiros tivesse sido ouvida este ano. Abel ficou em silêncio na multidão, avaliando os novos alunos. Cerca de 200 alunos por ano, uma escala maior do que ele imaginava. Ted se inclinou animado contando sobre o passado do diretor.
Aquele velho era descendente direto de Roy, o herói do vento. O nome Roy trouxe à tona 200 de anos de memória. Eles lutaram lado a lado, como irmãos, e juntos derrotaram o Rei Demônio. Mas o que veio depois era algo que Abel não queria relembrar. O discurso do diretor parecia não ter fim. Ted ainda folheava o livreto de orientação, tentando compartilhar mais curiosidades. O humor de Abel ficou complicado e ele respondeu com respostas curtas e frias. A cerimônia finalmente terminou e eles seguiram a multidão em busca da sala de aula. Ted percebeu que ele parecia abatido e perguntou com preocupação genuína. Abel balançou a cabeça dizendo que estava bem, mas as palavras mal saíram de sua boca quando seu corpo todo se tensionou. Ted estava ainda mais confuso, sem saber o que seu mestre havia sentido dessa vez. Abel olhou ao redor com cautela, uma profunda inquietação crescendo dentro dele. Um olhar estranho se fixou nele. Não era o olhar de uma criatura viva. Era mais como o olhar curioso de uma ferramenta mágica. Alguém já havia descoberto sua verdadeira identidade oculta? Quem estava o investigando? De volta à sala de aula, todos já falavam sobre ele. Um estudante de cabelo verde estava desmerecendo a humilhação do dia anterior, insistindo que tinham sido apenas afastados pela inscrição defensiva do uniforme. Alyssa ouvia tudo isso, sua expressão ficando cada vez mais irritada. A porta se abriu, e Ted e Abel entraram juntos. Quase todos os olhares na sala se voltaram para eles instantaneamente. Ted sentiu a atmosfera estranha. Abel, no entanto, já estava acostumado a esse nível de escrutínio e comentários sussurrados. Alguns rostos familiares do dia anterior já lançavam olhares hostis. Nesse momento, um homem de chinelos entrou. Ele deixou seus livros de qualquer jeito sobre o púlpito e passou a mão pelo cabelo bagunçado, mas isso foi o suficiente para provocar uma onda de excitação contida na sala. Ted imediatamente se animou, reconhecendo quem acabara de entrar. Era o mago mais poderoso da era atual. Abel se lembrou de ter lido os trabalhos desse homem. Suas habilidades realmente mereciam reconhecimento. Ted acrescentou que a difícil questão da prova de entrada escrita tinha vindo dele. Abel entendeu agora, mas a aparência desleixada do homem era um pouco inesperada. O professor Aemessen pulou a chamada e começou a aula. Um aluno ousou levantar a mão, perguntando se ele estava ocupado demais com pesquisas para ensinar. Emerson não hesitou, admitindo abertamente. Ele estava ali apenas para garantir financiamento para a pesquisa. O aluno insistiu, perguntando por que ele havia feito uma exceção para ser o professor dessa turma. A expressão de Emerson mudou, e ele lançou um olhar sério por toda a sala. Ele disse que era porque havia algo nessa turma que precisava verificar pessoalmente. Assim que as palavras saíram, seus olhos se fixaram diretamente em Abel. Todos os alarmes de Abel dispararam ao mesmo tempo. Não havia como confundir aquele olhar. O mesmo olhar que o observava através de uma ferramenta mágica vinha deste homem. E assim a vida escolar de Abel começou sob a sombra daquela sensação inquietante. Seus dias se estabeleceram em um ritmo. Aulas, biblioteca, de volta ao dormitório, conversas silenciosas com Lilith. Uma rotina quase monótona. O mais difícil era suportar o longo tempo de aula entediante. Ted estava sempre se contorcendo na cadeira, reclamando de como as aulas eram difíceis. Mas para Ball, o conteúdo era tão raso que era quase doloroso ficar sentado. Ele não teve escolha a não ser usar seu próprio papel e caneta na aula para trabalhar em novas magias. Um dia, o professor finalmente lançou um olhar impaciente em sua direção. Ele chamou Abel à frente para resolver um problema. A intenção era clara, uma desculpa para fazer um exemplo desse aluno inferior e afirmar sua autoridade. Abel ficou calmo sem dar muita importância a esse professor. O homem ensinava direto do livro, fazendo os alunos copiarem as anotações literalmente. Abel decidiu mostrar sua própria abordagem condensada. Ele afirmou de imediato que sua resposta poderia diferir do que estava no livro. Então ele explicou seu método, demonstrando como reduzir o processo complicado em 10 etapas. O professor no palco estava completamente paralisado. Os alunos abaixo explodiram em incredulidade. O professor, com sua dignidade em frangalhos, engoliu sua fúria e mandou Abel se sentar novamente. Quando Abel se virou para sair, um comentário sarcástico cortou o ar. O mesmo grupo de ontem. Cada palavra cheia de desprezo. Abel fingiu não ouvir e voltou para seu lugar. Ele não queria gastar energia com isso. Na academia, havia 5 bibliotecas, grandes e pequenas. A grande tinha uma coleção enorme, mas muita gente. Ele costumava pegar livros lá e ia ler em uma das menores. Um dia, enquanto lia, uma voz familiar quebrou o silêncio. Era Alyssa. Ele ficou surpreso por ela estar na biblioteca. Ela perguntou se ele tinha terminado o trabalho do dia. Ele admitiu que conseguiria terminar antes de dormir. Depois, os dois ficaram em silêncio, cada um em seu livro. Alyssa ficou presa em um problema difícil e ficou um bom tempo sem escrever. Ela pensava se deveria perguntar. Quando a voz de Abel veio primeiro, ele apontou onde ela tinha se perdido. Alyssa piscou, surpresa que ele prestava atenção. Ela seguiu sua sugestão e tentou de novo. Logo encontrou a resposta. Abel notou que a habilidade dela era muito superior à de muitos. Quando saíram tarde daquela noite, Alyssa agradeceu pela ajuda. Ela perguntou curiosa se ele passava todos os dias assim na biblioteca. Quando ele confirmou, ela sugeriu que ele saísse e visse o mundo. A vida na cidade era cheia de emoções e novas experiências.
Abel logo apontou que todos os exemplos dela eram comida. Ela se apressou em dizer que também havia sebos para visitar. Isso imediatamente interessou Abel. Alyssa aproveitou a oportunidade e fez um convite querendo agradecê-lo. Abel achou que não tinha razão para recusar e concordou. Nesse momento, uma voz sarcástica veio de trás deles. O mesmo trio cheio de zombarias, provocando-o por ser popular com as garotas. Abel perguntou calmamente o que eles queriam. O de cabelo azul o atacou por ser arrogante e mandou ele parar com a encenação. O de cabelo verde foi mais longe e mostrou uma ferramenta mágica, ameaçando ensinar uma lição. Confiantes de que sem o Ted para protegê-lo hoje, poderiam finalmente fazê-lo sofrer. Mas Abel fez uma pergunta primeiro. Ele queria saber por que eles desprezavam tanto os alunos de fora. O rosto do de cabelo verde se contorceu de raiva instantânea, soltando o ressentimento que guardava. Eles passaram anos trabalhando e estudando para conquistar seu lugar aqui, mas alunos de fora podiam entrar ao lado deles com base em um único exame. Isso o enfureceu além da razão. Abel riu friamente por dentro, sem ver evidências de todo esse suposto trabalho duro. Ele deixou a mochila de lado casualmente. No segundo seguinte, a ferramenta mágica estava em sua mão. Eles nem viram ele se mover. Até a mandíbula da Alyssa caiu. Abel virou a arma nas mãos com uma leve expressão de descontentamento. Ele apontou que a ferramenta mágica estava mal cuidada. As runas mágicas estavam degradadas por negligência. Então ele a jogou de volta descuidadamente, sugerindo que o dono cuidasse melhor de suas coisas. O aluno de cabelo verde tentou pegar e caiu no chão. Abel desviou o olhar e chamou Alyssa, dizendo que estavam indo embora. O aluno de cabelo verde se levantou tremendo de raiva. Ele xingou ferozmente que amanhã faria os dois se arrependerem. A aula de educação física do dia seguinte. A aula tinha o Ted animado. Abel e Alyssa o observavam com uma mistura de resignação e compreensão. Depois de tudo, essa era uma aula que eles tinham apenas uma vez por semana. A empolgação era compreensível. O professor de educação física, Cantor, anunciou que a atividade de hoje era combate com bola mágica. Todos aplaudiram. Ted perguntou curiosamente sobre as regras, e Alyssa também não as sabia. O professor estava prestes a explicar quando o aluno de cabelo verde interrompeu com um sorriso arrogante. Ele disse que já sabiam todas as regras de cor. O professor Cantor sorriu. Suas palavras tinham um viés inegável. Ele disse que a aula sempre tinha que acomodar os alunos ignorantes. O aluno de cabelo verde lançou um olhar cortante para o grupo do Abel. Alyssa ficou furiosa, determinada a dar uma lição, mas Ted disse alegremente para ela relaxar. O que importava era se divertir. Cantor começou a dividir as equipes. Ele chamou os nomes e fez com que se reunissem. Depois que a confusão acalmou, os companheiros de Abel se reuniram ao seu redor. Ted ainda sorria por estar no mesmo time que seu mestre. Alyssa não pôde deixar de dizer que ele era tão denso quanto um tijolo. Abel apontou que cada membro do time D era aluno externo. A formação foi muito deliberada para ser uma coincidência. Ted finalmente percebeu que algo estava errado. Dois dos companheiros admitiram que não tinham nenhuma habilidade atlética. Os outros dois disseram que eram medianos e tinham pouca confiança. Alyssa se adiantou e prometeu que carregaria o time. Decidiram que iriam vencer de forma justa e calar o outro lado de vez. Essas palavras reacenderam o espírito de luta nos companheiros. Apenas Abel permaneceu cauteloso. O outro lado não estava jogando limpo. E claro, o aluno de cabelo verde lançou mais uma provocação ao passar e o rosto do professor Cantor tinha um sorriso que não pertencia a alguém neutro. Abel entendeu imediatamente. Até o professor estava do lado deles. A partida começou rapidamente com o time B no ataque e o time D na defesa. As regras eram simples. O lado atacante dispararia 3 tipos de balas mágicas usando ferramentas mágicas. O lado defensor tinha que desviar e sobreviver. Com a equipe mantendo mais membros em pé, foi declarada a vencedora. A batalha começou. Os membros da equipe D começaram a se mover e desviar. Ted teve uma súbita realização. Era igual a queimada. As palavras mal saíram de sua boca antes que ele fizesse um mortal para desviar de um ataque. Ele sentia instintivamente os ataques chegando antes de chegarem. Abel achou que seus reflexos atléticos eram impressionantes, mas no segundo seguinte, o garoto de óculos foi atingido e derrubado. As balas mágicas estavam enfraquecidas, mas o impacto ainda doía. Ted mal conseguiu bloquear um ataque. Alyssa desviou de outro por pouco, então 2 balas mágicas vieram voando em direção a Abel. Abel estava apenas pensando nisso. Estranho como o ataque parecia direto e simples. Quando as balas fizeram uma curva abrupta à direita no último momento, ele virou a cabeça e viu 2 colegas já caindo. Uma única emboscada custou à equipe 2 membros em um instante. O coração de Abel afundou completamente, sua atenção atingindo o pico. Os rostos do trio atacante se iluminaram com sorrisos triunfantes. Alyssa gritou que o ataque era uma clara violação das regras. Eles haviam manipulado sua magia sem atributos. As luvas de tiro foram secretamente equipadas com runas para rastrear alvos. Era pura trapaça, mas o outro lado riu, dizendo que seus oponentes eram apenas perdedores amargos. Um deles seguiu com um insulto grosseiro direcionado ao corpo de Alyssa. Isso foi o suficiente para acender a fúria de Alyssa. Abel imediatamente colocou a mão em seu ombro e disse calmamente para ela se acalmar. Ele a lembrou que provocações verbais eram uma tática comum em uma luta. Agora eles precisavam se concentrar e ficar atentos a ataques que poderiam vir de qualquer direção. O rosto de Alyssa corou. A proximidade dele a deixou mais nervosa do que esperava. A partida continuou em caos.
Abel manteve a calma e observou tudo ao redor. Notou algo diferente na garota de cabelo preto, Yukari. Sua habilidade atlética não era nada demais, mas ela avisava os colegas sobre perigos. Tinha uma visão ampla e mantinha a calma sob pressão, uma exploradora subestimada. Abel pensou que, se sua personalidade passiva melhorasse, ela poderia se tornar uma maga extraordinária. Nesse momento, 3 balas mágicas vieram em alta velocidade. Elas acertaram em cheio suas costas, e Yukari gritou de dor e caiu para frente. A ferocidade do ataque chocou todos que viram. Abel franziu a testa. O outro lado sabia que precisava neutralizar a exploradora primeiro, mas o estudante de cabelo verde riu, mandando-a sair do caminho. Ele disparou novamente, mirando em Yukari. Outro golpe direto em suas costas. Yukari se encolheu de dor. Alisa se virou indignada, perguntando o que eles achavam que estavam fazendo. Mas o estudante de cabelo verde apenas deu de ombros, dizendo que estava eliminando a espécie invasora. Antes que as palavras saíssem completamente de sua boca, uma chuva de balas mais densa caiu sobre Yukari. Dezenas de impactos atingiram suas costas frágeis. Lágrimas e suor de dor escorriam pelo seu rosto. Ted correu para protegê-la e Alisa se colocou na frente para discutir. Mas o estudante de cabelo verde provocou Alisa por estar se achando demais. No momento em que Alisa se distraiu, um ataque veio por trás. Pegando-a de surpresa, uma bala mágica a atingiu e ela caiu no chão. Abel suspirou internamente. Alisa deixava suas emoções dominarem-na com facilidade. Ted não aguentou mais e levantou a mão, protestando com o professor na lateral. Ele exigiu que o professor se pronunciasse sobre o ataque injusto que acabara de acontecer, mas antes que pudesse terminar, a mesma emboscada o atingiu. Várias balas mágicas o acertaram nas costas e o derrubaram no chão. Abel esfregou a testa, impotente. O que tentou ajudar foi o primeiro a cair. O estudante de cabelo verde se vangloriou, dizendo que os de fora eram inúteis. Espécies invasoras deveriam voltar para o esgoto de onde vieram. Alisa e Ted estavam lá, furiosos, sem poder se levantar. Yukari chorava em silêncio, seu corpo tremendo de dor e medo. Abel olhou ao redor do campo com o coração gelado. Menos de 2 minutos de partida, o time defensor quase foi eliminado. O único que ainda estava de pé era ele, sozinho. Os 3 do time atacante se aproximaram, prontos para acabar com tudo. O estudante de cabelo verde liderou, olhando para ele como um predador. Ele chamou seus companheiros para concentrarem o fogo. 3 balas mágicas foram lançadas em Abel ao mesmo tempo. A ideia de desistir passou brevemente pela mente de Abel. Seria mais fácil, mas a crueldade do outro lado despertou algo nele. Ele fez sua escolha e se agachou, desviando habilidosamente da primeira rajada. Os ataques continuaram. O estudante de cabelo verde parecia ter se perdido na luta, mas Abel se movia pela densa barragem como fumaça, leve e sem esforço. Seus companheiros na lateral torciam por ele com urgência. O estudante de cabelo verde viu isso e riu com desprezo. Ele perguntou a Abel se ele já estava sem fôlego. Abel não sentiu nenhuma ondulação dentro de si. Na verdade, ele achou que o outro lado é que estava se cansando. Nesse momento, o professor anunciou que restava apenas 1 minuto. Os olhos do estudante de cabelo verde se endureceram e ele começou a reunir uma enorme quantidade de magia. Ele decidiu ir com tudo. Uma colossal esfera de luz apareceu de repente. Dezenas de balas mágicas menores se espalharam em todas as direções. Alisa e Ted na lateral assistiam com o coração na boca. Abel percebeu isso imediatamente. O outro lado adicionou uma runa de dispersão ilegalmente. O estudante de cabelo verde se gabou, desafiando-o a desviar. Abel pensou que desviar não seria tão difícil, mas preferia manter um perfil baixo. Ele ativou sua magia em silêncio e se agachou, cobrindo a cabeça. As balas mágicas caíram, mas todas desviaram estranhamente antes de tocá-lo. A multidão congelou, sem entender o que aconteceu. O rosto do estudante de cabelo verde ficou em branco. Ele suspeitou que sua ferramenta mágica tinha falhado. O apito final soou e Abel estava completamente ileso. Ted correu empolgado, dizendo que seu mestre era incrível. Abel o parou, lembrando que era cedo demais para comemorar. Na próxima rodada, ataque e defesa trocariam e precisavam eliminar todos os oponentes. Agora era a vez de Abel, Ted e Alisa atacarem. Ted estava animado, jurando que venceriam essa rodada. Alisa estava ansiosa para provar do que eram capazes. Abel, por sua vez, contava com seus companheiros para chamar a atenção. O outro lado não mostrou preocupação alguma. Eles até lançaram mais provocações. Abel percebeu que eles tinham algo na manga. O sinal para começar a próxima rodada foi dado. O estudante de cabelo verde ordenou sua equipe a formar uma defesa. Seus companheiros rapidamente se posicionaram em círculo defensivo. Ted lançou o primeiro ataque, balas mágicas avançando. Alisa o seguiu com seu próprio ataque. Alguém na formação gritou imediatamente ataque tipo lança noroeste. Outro seguiu, bala mágica tipo disco a sudeste. Abel entendeu a estratégia de imediato. Eles dividiram a cobertura, compartilhando informações para eliminar pontos cegos. Era uma formação defensiva bem coordenada. Ted parecia confuso, gritando por ajuda. Alisa também se sentia presa, sem saber como avançar. Abel teve que reconhecer isso. A coordenação do outro time era excelente, mas eles ainda deixaram passar uma coisa. Abel chamou Ted para seu lado.
Ele disse que o golpe final daquela partida era dele. Os dois começaram a conversar em voz baixa, elaborando seu plano de batalha. Um momento depois, olharam para cima ao mesmo tempo, com os olhos fixos nos oponentes. Ted, ouvindo o plano, levantou o braço acima da cabeça e começou a entoar uma invocação exagerada. Todo o time adversário congelou, confuso com o ritual que ele estava fazendo. Até Abel achou um pouco demais. Então, ele começou a ativar sua própria magia. Poder fluiu para as pontas dos dedos de Ted, acompanhando o ritmo de sua invocação. Ted gritou a última linha para liberar o poder, e Abel recitou internamente a verdadeira invocação da magia da tempestade, mas nada parecia acontecer. A confusão começou a se espalhar até que alguém apontou para o céu em alarme e todos olharam para cima. Um enorme anel de energia mágica já havia se formado acima. Incontáveis balas mágicas desceram como uma tempestade. O time adversário não teve tempo de reagir. Eles foram enterrados no bombardeio instantaneamente. Eles caíram um após o outro. O campo ficou em ruínas. O aluno de cabelo verde lutou para se levantar, mas foi derrubado novamente por um tiro final bem direcionado. O professor de educação física olhou para os alunos espalhados pelo chão, atordoado demais para falar. No final, ele não teve escolha a não ser apertar a mandíbula e anunciar o time de Abel como vencedor. Todos explodiram em aplausos entusiasmados, celebrando a vitória. Alyssa se virou para Ted animada e perguntou por que ele estava escondendo sua força antes. Ted só conseguiu gaguejar, insistindo que tudo foi uma coincidência. Percebendo que toda a atenção havia se voltado para Ted, Abel soltou um suspiro de alívio. Nesse momento, o aluno de cabelo verde se levantou, com o rosto marcado pela amargura e humilhação. Abel olhou para ele friamente e disse que ele não sabia o quanto os alunos internos haviam se esforçado. Mas o que ele podia afirmar com certeza era que Ted conquistou seu lugar aqui, apenas com seu próprio talento. Construído de dias e noites de estudo e treino, o aluno de cabelo verde ouviu e então caiu no chão em silêncio. Uma mão amiga apareceu diante dele. Ted se agachou e o convidou novamente para comer pãezinhos juntos. Abel balançou a cabeça. Ele ainda não havia desistido de vender seus pãezinhos. O aluno de cabelo verde estava ali com a cabeça baixa, claramente passando por algo. Finalmente, ele soltou um riso desprezível e se virou para ajudar seu colega a se levantar. Alyssa não ficou impressionada, achando que ele era ingrato. Mas Ted riu de forma otimista, dizendo que ainda era um progresso. Afinal, dessa vez o cara não afastou sua mão. Ele reafirmou seu objetivo de fazer 100 amigos com nova convicção. Abel assistiu à cena, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Com o crepúsculo, o diretor Mikhail caminhou sozinho por um corredor escuro. Ele se aproximou de uma porta oculta e a abriu silenciosamente com magia. Atrás dela estava a oficina subterrânea, apertada e bagunçada do professor Emerson. Emerson estava olhando atentamente para uma tela. Na tela, as imagens da partida daquela tarde se repetiam. Emerson disse ao diretor que havia sido capturado por um drone escoteiro de sua própria criação. As imagens mostravam o momento em que Ted lançou sua magia. No instante em que as balas mágicas caíram do céu, Mikhail observou de perto. Sua expressão mudava gradualmente para uma de surpresa. Emerson apontou animadamente que era uma peça excepcional de magia de disfarce. Abel estava silenciosamente murmurando algo na hora. Os olhos de Emerson brilhavam com obsessão. Ele ia descobrir exatamente quem Abel era. O dia da saída chegou logo. Abel se lembrou do convite de Alyssa. Ao descer do dormitório, a pessoa de plantão o fez hesitar por um momento. Lilith estava ali, com um sorriso gentil no rosto. Ela presumiu que ele estava indo para a biblioteca como de costume, mas Abel estendeu o formulário de saída preenchido. O sorriso de Lilith congelou. Ela perguntou baixinho se ele ia sair com a Alyssa, pois tinha recebido outro formulário igual. Abel não entendeu. Havia algo de errado? Lilith mordeu o lábio e reprimiu a amargura. No final, apenas balançou a cabeça e disse para ele se divertir. Abel se virou para sair, sem perceber a decepção no rosto dela. Quando estava prestes a abrir a porta, alguém segurou sua manga. Os olhos de Lilith estavam baixos e sua voz mal era um sussurro. Ela perguntou se ele poderia arranjar um tempo para passear com ela também. Abel ficou um pouco surpreso, mas concordou. Lilith imediatamente levantou o rosto e sorriu radiante. O sorriso despertou algo em Abel. Ele se lembrou de como ela era quando criança. Mesmo com 200 anos, ela ainda mostrava essa expressão infantil de vez em quando. E nesse momento, ele se lembrou da confissão sincera que ela fez há 2 anos. Ele achou que era apenas o carinho de uma criança por alguém mais velho. Na praça, Alyssa já o esperava há algum tempo. Abel se desculpou por estar atrasado, o que a pegou de surpresa. Ela riu e brincou, dizendo que não esperava que ele soubesse pedir desculpas. Então ela declarou com confiança que hoje iria mostrar cada canto da capital real. A primeira parada era uma torre do relógio imponente. Abel ficou completamente fascinado pelas engrenagens intricadas. Alyssa, enquanto isso, se apoiou na janela e o chamou animada para olhar a vista. Sob o céu claro, a linha de visão se estendia até o horizonte distante do mar. O olhar de Abel foi atraído por um ponto preto se movendo na água. A popa do navio soltava uma longa fumaça escura. Alyssa explicou que era um navio a vapor.
Ele nem sabia o que era isso. Abel pensou no que tinha lido nos livros. Uma onda de curiosidade genuína o envolveu. Alyssa o observava enquanto ele olhava concentrado e algo começou a brotar em seu coração. Depois ouviram um novo estilo de música e assistiram a um filme romântico. Abel absorveu uma vivacidade que nenhum livro poderia capturar. Ao passar por uma rua animada, uma loja com um letreiro deslumbrante chamou sua atenção. Alyssa explicou que era um salão de diversões, um lugar de entretenimento. Para sua surpresa, Abel se interessou na hora. Seus olhos brilharam ao dizer que queria entrar e dar uma olhada. Alyssa ficou surpresa, mas concordou em ir junto. Sem que soubessem, um drone de vigilância da MSN o seguia. Os dois entraram e foram imediatamente engolidos por uma onda de barulho e multidões. As atrações bizarras e coloridas deixaram Abel fascinado. Então, uma voz desagradável surgiu atrás deles, seguida de uma mão esquelética pousando no ombro de Alyssa. O esqueleto avançou e Alyssa soltou um grito assustado. Por instinto, ela se virou e agarrou Abel, puxando-o para perto. Abel a tranquilizou. Era apenas um adereço mágico. Alyssa voltou a si, mortificada, e rapidamente se afastou dele. O esqueleto apontou alegremente para a área das atrações. No momento em que entraram, os olhos de Alyssa brilharam. Ali estavam suas máquinas de pelúcia favoritas. Ela explicou animada que os bichinhos eram feitos para parecerem bestas mágicas. Abel olhou as figuras e achou-as estranhamente familiares. Alguns deles eram exatamente como monstros que ele já havia enfrentado. Alyssa apontou para seu favorito, o da Gemma. Não era exatamente uma besta mágica adorável, mas parecia incrivelmente poderosa e um lutador formidável. Abel assentiu inconscientemente. O da Gemma era realmente poderoso, ele podia transformar tudo em pedra. Foi preciso magia do vento e muito esforço para derrotá-lo na época. Alyssa lançou um olhar questionador e seu peito se apertou. Ele percebeu que deixou escapar algo. Tentou rapidamente explicar. Mas então Alyssa riu e disse que era uma piada estranha. Ele concordou e usou isso como desculpa. Mas Alyssa ficou insegura, perguntando se ele a achava estranha. As outras garotas gostavam de coisas fofas. Ela era a única que gostava de algo feroz. Abel balançou a cabeça e disse sinceramente que combinava com ela. Ele achava que as qualidades internas eram mais importantes que a aparência. Isso parou Alyssa, e um calor suave tomou conta dela. Ela disse animada que agora gostava ainda mais da Gemma. Abel perguntou se ela queria o pelúcia. Alyssa hesitou um pouco, admitindo que queria, mas reclamando do tamanho da garra. Abel usou sua magia, analisando a mecânica da máquina. Ele descobriu que a força de aperto estava no mínimo, e os controles eram lentos. Ele riu friamente por dentro. Uma armadilha tão torta era exatamente o que ele precisava. Ele colocou uma moeda pronto para tornar o impossível em inevitável. A magia se instalou silenciosamente na garra mecânica, fortalecendo seu aperto. A garra desceu firmemente e agarrou o pelúcia da Gemma. Alyssa prendeu a respiração ao ver a figura ser levantada com segurança e então caiu perfeitamente na abertura. A segunda vez de Abel com a Gemma foi mais uma vitória. Ele pegou o pelúcia e estendeu para Alyssa. As bochechas de Alyssa ficaram visivelmente vermelhas. Ela pegou o pelúcia e instintivamente o levantou para esconder seu rosto vermelho. Prometeu cuidar muito bem dele. Aquela expressão envergonhada não passou despercebida por Abel. Eles entraram em uma cafeteria de sobremesas depois. Alyssa fechou os olhos de contentamento, elogiando os waffles em voz alta. Era a primeira vez que Abel experimentava um. Os olhos de Alyssa foram para o prato dele, e ela pediu um pedaço. Ele cortou um pedaço e ofereceu, mas Alyssa comeu direto do garfo dele sem pensar. Abel começou a comer sua porção. O sabor era realmente bom. Então ele comentou que estava um pouco surpreso. Esperava que ela se importasse. Alyssa congelou e seu rosto ficou vermelho rapidamente. Abel percebeu que ela não tinha notado. Ele se desculpou por dizer algo desnecessário. Alyssa se recompôs e insistiu que não era nada. Vendo seu constrangimento, Abel mudou de assunto. Olhou pela janela e notou algo na atmosfera da rua. Alyssa concordou que a estética vintage tinha um charme, mas Abel disse que sentia nostalgia. Ela apontou que achar algo retro e sentir nostalgia eram coisas diferentes. Abel ficou sem palavras. Alyssa olhou diretamente para ele e perguntou quem ele era. A pergunta deixou Abel em silêncio. Ele não tinha a intenção de contar sobre seu segredo de reencarnação. Queria apenas viver em paz. Nesse momento, um brilho à distância ofuscou seus olhos. Era uma ferramenta mágica de vigilância. Ele decidiu lidar com a situação primeiro e cortou a conversa. Alyssa o observou confusa. No instante seguinte, o rosto de Abel se aproximou do dela rapidamente, perto o suficiente para sentir sua respiração. Uma bola de fogo silenciosa foi lançada e destruiu o dispositivo de vigilância. Alyssa virou a cabeça e então entendeu. Ele perguntou o que ela ia dizer. Ela abaixou a cabeça e pediu para esquecer, se desculpando por se intrometer. Embora evitar mais perguntas fosse bom, Abel ainda se sentia inquieto. Alyssa mordeu o lábio, uma onda de sentimentos amargos a invadiu.
Ela não queria ver aquele olhar nos olhos dele de novo, aquele que a fechava e a excluía, e naquele momento ficou claro para ela. Ela temia ter realmente se apaixonado por Abel. Ao anoitecer, os dois chegaram juntos aos portões da academia, mas Abel sentiu que a vigilância não havia parado. Ele estava cansado disso e decidiu lidar com a situação do seu jeito. Inventou uma desculpa e mandou Alyssa seguir em frente. Alyssa assentiu, se despediu e seguiu em frente. Abel se virou e entrou em um beco deserto. Ele parou bem no fundo e sentiu claramente duas presenças escondidas. Disse a quem estava nas sombras para se mostrar. Então, uma maga apareceu da escuridão. Abel notou imediatamente seus olhos cinzas. Era uma técnica que usava a magia do elemento terra para se misturar ao ambiente. Suas roupas reveladoras provavelmente visavam aumentar a precisão da magia. Naquele momento, outra voz veio do telhado acima. Um mago masculino desceu, surpreso que um garoto tão jovem os tivesse detectado. A maga deixou escapar que não era surpresa, considerando que ele conhecia aquela pessoa. Abel agarrou a informação e pressionou para saber quem os contratou. O mago masculino rapidamente repreendeu sua parceira por sempre dizer mais do que deveria. Ele se virou e declarou firmemente que não revelaria o cliente de jeito nenhum. Isso era tudo que Abel precisava para se sentir realmente envolvido. Apenas um oponente desse nível valia a pena levar a sério. Naquele mesmo momento, o professor Emerson caminhava sozinho pelos corredores da academia. Uma solidão familiar o acompanhava como sempre. Ninguém discute com insetos e ninguém observa estrelas com macacos. Nunca houve uma única pessoa no mundo que pudesse discutir magia com ele como igual. O talento impressionante que ele mostrou desde criança, inventando ferramentas mágicas sozinho, trouxe-lhe não compreensão, mas um isolamento profundo e intransponível. Outros o elogiavam na sua frente, chamando-o de gênio. Mas por trás dele havia inveja e ridículo. Uma habilidade avassaladora gerou uma solidão sem fundo. Quando ele entrou na academia, tentou se encaixar, mas logo entendeu que acomodar a mediocridade era uma retirada sem sentido. Um diamante só pode ser polido por outro diamante ou algo mais duro. Sem um oponente à altura, até um gênio não pode realmente crescer. Houve momentos em que ele se sentiu tão sufocado que mal conseguia encontrar um motivo para continuar. Até que Abla apareceu, como uma luz cortando a escuridão. Observar e testar as habilidades daquele jovem reavivou sua empolgação. Para isso, ele não hesitou em recorrer aos recursos da Sociedade Mágica Cronos. Aqueles dois magos habilidosos eram seus colegas. Para entender Abel, ele estava disposto a usar qualquer meio necessário. Ele empurrou a porta do seu ateliê e congelou instantaneamente os olhos arregalados. Abel estava sentado calmamente na cadeira, bebendo chá. O jovem se virou e o cumprimentou, pedindo desculpas pela intrusão. Emerson controlou seu choque e perguntou como ele havia quebrado as camadas de barreiras. A magia defensiva que ele havia colocado era muito mais do que apenas 2 ou 3 camadas. Abel disse que aquelas barreiras eram como papel toalha. Emerson riu de forma constrangida e o elogiou como impressionante e cheio de surpresas. Mas Abel cortou a pretensão sem mais palavras. Ele disse a Emerson que seus associados já haviam contado tudo. Sua exigência era simples: parar toda a vigilância imediatamente. Emerson ficou completamente atordoado, totalmente despreparado para ser exposto tão rápido. Para Abel ter forçado aqueles dois a falar, que tipo de poder isso deve ter exigido? Ele se recompôs e perguntou com um tom provocador: e se ele se recusasse? As palavras mal saíram de sua boca quando uma onda aterrorizante de magia o envolveu. Os olhos de Abel eram frios como gelo, carregando o peso inconfundível de uma ameaça de morte. Emerson estava paralisado pela força daquela presença. Seu corpo não parava de tremer, mas enterrado sob o medo havia um sentimento diferente, algo como fascinação. Ele cedeu, finalmente dizendo que aceitaria todas as exigências. Abel foi retirando aquela energia sufocante. Emerson respirou aliviado, mas a curiosidade o dominou. Ele perguntou por que ainda estava naquela academia. Não deveria haver nada aqui que valesse a pena aprender. Abel disse que queria apenas uma vida escolar tranquila e sem eventos. Nada mais que isso. Os olhos de Emerson se resfriaram e ele disse que isso era uma piada. Baixou a voz e falou do destino de um gênio. Com um poder assim, mudar o mundo a seu modo estava ao alcance. Até governar pessoas comuns não era fantasia. A testa de Abel se franziu, e sua aversão era clara. Ele passou por Emerson sem cerimônia, disse que não se interessava por isso, e saiu sem olhar para trás. Emerson se apoiou na mesa, seu coração ainda disparado, encontrou muitas pessoas brilhantes, mas nunca sentiu uma intenção de matar assim. Um sorriso de empolgação surgiu em seu rosto. Ele tinha certeza de que a existência de Abel o levaria a um novo nível. A noite se aprofundava. Alyssa foi procurar Abel com o bichinho de pelúcia nos braços. Ela soube por Ted que ele não estava e ficou esperando sozinha na entrada do dormitório. Queria dar o bichinho e agradecer pessoalmente. Enquanto acariciava o boneco, uma voz familiar veio da direção das árvores. O tom de Abel era impaciente, perguntando por que ela estava ali a essa hora. A voz de uma mulher ofereceu um pedido de desculpas suave. Alyssa se escondeu para observar. Quando viu quem era, ficou atordoada. A pessoa falando com Abel era a professora Lilith. Lilith falou suavemente sobre quanto sentiu falta dele. Abel a lembrou de evitar chamar a atenção desnecessária.
Ele se virou para sair, dizendo a ela para guardar o que tinha para depois da aula. O que aconteceu a seguir quase tirou o fôlego de Alyssa. Lilith se levantou na ponta dos pés e deu um beijo suave na testa dele. As bochechas de Lilith estavam vermelhas, e Abel apenas suspirou, resignado, dizendo que ela não tinha mudado nada desde pequena. Alyssa recuou para as sombras. O que estava acontecendo? No dia seguinte, Alyssa estava em um café, de mau humor. Quando Yukari chegou, percebeu que algo estava errado. Alyssa, que nunca recusava um doce, só pediu um café preto, e Yukari se inclinou preocupada e perguntou se algo a incomodava. Alyssa finalmente disse em voz baixa o que tinha visto. Ela viu a professora Lilith beijar Abel na testa. Ela não pôde deixar de se perguntar se os dois estavam juntos. Yukari piscou, então entendeu de imediato o que preocupava a Alyssa. Ela sorriu rapidamente e a tranquilizou, dizendo que não havia nada com que se preocupar, pois Abel e a professora Lilith eram na verdade irmãos, irmã mais velha e irmão mais novo. Essa notícia já havia se espalhado por toda a academia. Ted também confirmou. Alyssa achou difícil de acreditar, mas ainda assim achou estranho. Porque irmãos de verdade teriam que se encontrar em segredo e expressar seus sentimentos com um beijo. Yukari achou que eles estavam sendo cuidadosos por causa da dinâmica professor-aluno, e que como eram muito próximos, um beijo era só a forma deles de demonstrar afeto. Alyssa refletiu e decidiu que isso fazia sentido. A nuvem sobre seu coração se dissipou instantaneamente e seu apetite voltou com tudo. Ela ia pedir a maior fatia de bolo do cardápio. Yukari a observou voltar à vida e não pôde deixar de rir. Ao mesmo tempo, Abel estava sozinho na sala de treino subterrânea, correndo. Ele já estava correndo há 2 horas. Isso não passava de sua rotina diária habitual. A sala de treino estava vazia e silenciosa em um feriado. Isso lhe dava uma vaga sensação de algo. Os magos modernos pareciam ter negligenciado completamente o condicionamento físico. Nesse momento, Ted entrou gritando na sala, finalmente o encontrando. Abel sentiu um lampejo de resignação. Seu retiro pacífico foi descoberto. Ted perguntou animado se ele já tinha decidido qual clube de pesquisa entrar. Abel só então se lembrou de ter ouvido algo sobre isso na matrícula, mas admitiu que não tinha interesse algum. Ted explicou que os clubes de pesquisa eram grupos voluntários após a escola. Houve até casos em que as descobertas dos clubes receberam reconhecimento nacional. Abel não ficou impressionado. Ainda era trabalho de nível estudantil. Ele aprendeu ao longo dos anos que pesquisar magia era algo que tinha que ser feito sozinho. Trabalhar com os outros, na sua visão, servia de pouco. Mas Ted não desistiu e insistiu que poderia haver algo que chamasse seu interesse. Abel começou a hesitar. Não era justo descartar algo como trivial sem nem mesmo ver primeiro. Além disso, os olhos de Ted estavam cheios de expectativa genuína. No final, Abel suspirou e cedeu. Ted explodiu em alegria. Ele levou Abel até onde os clubes estavam recrutando. O lugar estava cheio de barulho. As pessoas paravam Ted animadamente, esperando que ele se juntasse ao clube delas. Abel observou em silêncio, notando que os clubes eram divididos em 2 tipos, baseados em magia e atléticos. Mas havia muitos para analisar cada um. Nesse momento, uma voz grave veio de trás deles. Uma figura imponente em armadura estava parada ali. Isso assustou Ted. A figura riu e tirou o capacete, explicando que era apenas equipamento de competição. Ele então elogiou a constituição de Ted e o convidou para experimentar o jogo de bola armada. A sequência de termos técnicos deixou Ted completamente confuso, mas Abel, ao seu lado, entendeu perfeitamente. Soava muito como um esporte antigo semelhante ao rugby. Ted se virou para convidar seu mestre a ir ver com ele, mas a expressão do aluno mais velho ficou estranha ao pousar os olhos em Abel. Ele sugeriu com tato que seria um pouco inconveniente para um estudante de olhos âmbar participar. Abel já estava acostumado a ser tratado como alguém incapaz de usar magia, o que lhe agradava. Isso lhe deu uma razão natural para sair. Nesse momento, o capitão do clube se aproximou em sua armadura. O aluno mais velho se inclinou e explicou a situação em voz baixa. Ao ouvir, o capitão começou a rir sem tentar esconder, dizendo que deixar alguém com olhos inferiores entrar mancharia a reputação do clube. Abel suspirou, não querendo se envolver em mais confrontos, mas a testa de Ted já estava franzida. Abel deu um leve tapa na orelha de Ted, sinalizando que não valia a pena se irritar. Ele não tinha interesse em esportes com bola, então sair não era uma perda. O que ele não esperava era que essas palavras acendessem a fúria do capitão. O capitão ficou furioso, anunciando que ser menosprezado era a única coisa que não suportava. A hipocrisia disso deixou Abel e Ted sem palavras. Antes que alguém pudesse responder, o capitão pegou a bola e partiu em direção a Abel, gritando que ia mostrar que isso era muito mais do que apenas esportes com bola. Abel se esquivou rapidamente para o lado e derrubou as pernas do capitão. O capitão tropeçou em um pé. A bola voou de seus braços e subiu no ar. Ele mal conseguiu se equilibrar, mas a humilhação consumiu seu último resquício de razão. E assim ele partiu para cima de Abel uma segunda vez. Abel se resignou. Isso não ia terminar bem. Ele pulou levemente no ar e pegou a bola que caía com facilidade. Do meio do ar, ele gritou casualmente. A bola está voltando para você, mas ele havia aplicado silenciosamente um feitiço de aprimoramento nela. A bola desceu com uma força impressionante e atingiu diretamente o rosto do capitão. Um baque surdo, o capitão caiu no chão com força.
A reviravolta repentina atraiu instantaneamente todos os olhares da área. Abel percebeu que havia se empolgado mais uma vez. Enquanto todos corriam em direção ao capitão, Abel e Ted se afastaram silenciosamente da multidão. Eles foram visitar muitos outros clubes, mas ainda não encontraram um que parecesse certo. Ted, por outro lado, era bem-vindo em todos os lugares. Enquanto Abel se mostrava completamente desinteressado em todos eles, estava prestes a desistir quando um grito apaixonado chegou aos seus ouvidos. Um grupo de pessoas de hobbies pretos se reuniu em um canto, clamando por um mundo pacífico. Abel olhou mais de perto. O que eles queriam eliminar do mundo era a própria magia. Isso o deixou perplexo. Se eram contra a magia, por que estavam nessa academia? O líder levantou o punho e declarou que a Era da Revolução havia chegado. Abel olhou novamente e parou em choque. O líder do grupo era ninguém menos que Boss, que ele não via há muito tempo. Ele sabia que Boss estava na academia, mas nunca esperou encontrá-lo assim. Boss não parecia bem, mas seus olhos estavam assustadoramente afiados. Uma onda de inquietação subiu dentro de Abel. Ele chamou o estudante de cabelo verde para perguntar o que estava acontecendo. O outro estudante olhou para ele surpreso, como se ele tivesse perguntado algo que todos já sabiam. Ele explicou que era uma organização radical anti-magia. Eles pregavam paz na superfície, mas causaram muitos problemas para a sociedade. Vendo que Abel estava por fora, o tom do estudante voltou a ser condescendente. Ele zombou, dizendo que era de se esperar. Nenhum clube de pesquisa queria alguém com olhos inferiores. Abel não estava interessado em discutir. Ele se virou para sair, mas o estudante o chamou, dizendo que tinha o lugar perfeito para alguém como ele. Eles pararam em frente a uma cabine quieta e deserta. Uma garota de olhos azuis estava sozinha sob um toldo, lendo em silêncio. Todos que passavam davam numa larga margem, como se fosse proibido. O estudante de cabelo verde a chamou de Rainha do Gelo, Noel. Ela possuía uma habilidade impressionante, mas nunca falava com ninguém. Ele disse que nesse aspecto, ela e Abel eram muito parecidos. Ambos eram estranhos antipáticos. Talvez eles se entendessem bem. Com isso, ele se virou e saiu. Abel a observou com cuidado. Aqueles olhos azuis eram, de fato, a marca da magia do elemento água. Sua magia era bem mais forte que a de um estudante comum. A placa na cabine dizia Clube de Pesquisa de Magia Antiga. Havia um ar de mistério. Abel bateu levemente na mesa à sua frente. Noel finalmente olhou para cima e o encarou com indiferença. Abel disse que estava interessado em magia antiga e queria saber mais. Noel não disse nada a mais, apenas fechou o livro grosso nas mãos, colocou uma caixa de madeira na mesa e pediu que ele abrisse primeiro. Abel reconheceu o objeto imediatamente. Era um circuito labiríntico, um dispositivo misterioso usado para testar habilidades através da decifração de runas complexas. E este tão bem feito provavelmente foi criado por ela. Sem mais palavras, ele passou os dedos pela superfície da caixa e começou a analisar as runas. Sua magia fluiu com precisão, guiada pela sua vontade. Com um clique suave, a tampa se abriu. Os olhos de Noelle se arregalaram instantaneamente. Seu rosto expressava incredulidade. Abel colocou a caixa calmamente e disse que estava aberta. Ela a pegou de volta e examinou repetidamente, suspeitando que estivesse quebrada. Afinal, a maioria das pessoas precisava de pelo menos 1 hora para resolver. Abel não ofereceu explicações e apenas lembrou que ela havia feito uma promessa. Noelle o estudou com uma expressão complicada, então finalmente cedeu. Ele seguiu seus passos silenciosos enquanto entravam. Uma placa na parede dizia que alunos não podiam passar além daquele ponto. E perguntou para onde estavam indo. Noel apontou para frente, mas o que havia à frente era apenas uma parede de pedra fria. Ela alcançou o pescoço e pegou um pequeno pingente. Parecia um selo. Ela pressionou contra um relevo dourado discreto na parede, e então uma porta oculta se formou silenciosamente na pedra. Abel passou por ela. Um mundo engolido por livros se abriu diante dele. Noel anunciou suavemente que era o clube de pesquisa. Abel olhou ao redor, centenas de volumes, uma visão impressionante. Perguntou onde estavam os outros membros e recebeu uma resposta inesperada. Noel disse claramente que ela era a única membro do clube. Abel suspeitou que o labirinto fosse a razão. Ele caminhou até as estantes e começou a folhear aleatoriamente. Eram todos textos antigos, claramente de muitos anos atrás. Ele perguntou qual era o volume mais antigo da coleção. Noel disse com pesar que muitos textos mágicos foram queimados na Grande Calamidade. Abel ficou em silêncio, fragmentos da história se juntando em sua mente. Há 200 anos, os sábios derrotaram o Rei Demônio. Mas a paz durou pouco. Movidos pela fome de território, a humanidade mergulhou quase imediatamente em uma guerra muito mais longa e brutal. 100 anos de derramamento de sangue, as vidas perdidas superaram em muito tudo que o Rei Demônio havia levado. O cansaço e o sofrimento se transformaram em um profundo ódio à magia. Um movimento surgiu com o objetivo de eliminar a magia do mundo. Incontáveis tomos mágicos preciosos foram reduzidos a cinzas e às chamas, e para descobrir os segredos da magia antiga que outrora superava tudo que existe hoje. Esse era o propósito do clube de pesquisa. Abel achou que essa era uma motivação notável. Ele sabia que nesta era, a maioria das pessoas não conseguia perceber a queda da magia. Reconhecer isso e agir já era algo excepcional. Noel ficou surpresa.
Ela perguntou por que ele não estava zombando dela, como todos os outros. Afinal, a maioria achava que ferramentas mágicas eram apenas mais convenientes. Abel compreendeu profundamente essa frustração. Em um ambiente assim, ela escolheu se apegar e buscar a magia antiga. Ela deve ter suportado muita solidão e o peso de ser incompreendida. Então ele disse a ela com sinceridade que nunca zombaria de seus esforços. Aquelas palavras tocaram Noelle. Ela perguntou seu nome com um tom tímido. Depois, se apresentou formalmente e lhe entregou uma chave do quarto. Convidou-o a voltar amanhã. Ela tinha algo para lhe mostrar. A próxima noite chegou rápido. Abel encontrou Ted dormindo na biblioteca. Sabendo que ele estava exausto, não teve coragem de acordá-lo. Ele saiu sozinho, mas foi parado no corredor por Alyssa. Ela perguntou nervosa qual clube de pesquisa ele pensava em entrar. Ao saber que ele ainda não havia decidido, ela reuniu coragem e o convidou. Admitiu que sempre sonhou em andar em um dragão voador. Um fio de nostalgia também surgiu em Abel. Desde a reencarnação, ele não tinha visto um dragão nesta era, então concordou em ir com ela. Alyssa se iluminou, checou várias vezes para ter certeza e saiu pulando de felicidade. Abel pensou que ela deveria fazer mais amigos. Depois ele se dirigiu ao clube de pesquisa de magia antiga, mas na porta sentiu uma presença familiar. Era a professora Emma Sen e Abel foi direto ao ponto e perguntou o que ela estava fazendo ali. Emma Sen sorriu e disse que era a conselheira do clube, acrescentando que só aparecia de vez em quando. A explicação só deixou Abel mais desconfiado. Emma Sen virou a situação e perguntou o que ele estava fazendo ali. Abel disse que tinha um compromisso com alguém. Emma Sen levantou uma sobrancelha com uma expressão significativa. Ele deixou escapar que Noelle era uma gênia recomendada pelo diretor. Em apenas um ano, ela foi isenta de todas as aulas padrão e estava estudando sozinha, pois os cursos não atendiam mais suas necessidades. Ele sugeriu que Abel pedisse a mesma isenção. Abel recusou imediatamente. Reiterou que só queria uma vida escolar tranquila e sem eventos. Mas o sorriso de Emma sumiu e ele apontou a contradição. Enquanto Abel estivesse em contato com Noelle, a tranquilidade nunca ia acontecer. Abel argumentou que estava interessado apenas na coleção de livros. Emma Sen insistiu, apontando a inconsistência em seu comportamento. Se ele realmente desejasse calma, por que magia antiga o interessaria? Emma Sen se aproximou devagar, a mão estendida como se fosse tocar o rosto de Abel. Mas no final ele apenas deu um tapinha no ombro dele. Seu tom voltou ao habitual e ele se virou para sair sorrindo. Abel ficou ali sozinho, com uma sensação estranha. Ele ativou seu olho analítico em silêncio. Uma pequena runa mágica apareceu em seu ombro, um dispositivo de escuta. Ele levantou a mão e a esmagou sem hesitar. Emma Sen, onde quer que estivesse, sorriu com sabedoria, como esperado. Abel abriu a porta e entrou no clube de pesquisa. Noelle estava lendo em silêncio. Ao vê-lo chegar, ela imediatamente fechou o livro. Ela disse suavemente que estava esperando com uma sinceridade estranha. Uma leve sensação passou por Abel. Isso era algo amigável de se dizer? Ele mencionou o combinado e perguntou o que ela queria lhe mostrar. Noelle levantou uma caixa de madeira com cuidado. De dentro, ela tirou um livro antigo e danificado. Abel percebeu de imediato que estava selado sob camadas de poderosas runas. Noelle disse que sua família o chamava de Grimório Proibido. Abel lembrou do que os livros de história registravam, que esse texto guardava um poder capaz de abalar o mundo. Na Era da Grande Calamidade, foi a faísca que acendeu conflitos mais de uma vez. Ele perguntou por que ela estava lhe mostrando algo tão perigoso. Noelle disse que ouviu que ele poderia querer ver, então trouxe. Abel reconheceu o imenso valor do livro e começou a formar uma nova suspeita sobre sua linhagem. Noelle desfez os selos, dizendo que era um tesouro que mostrava apenas a ele. Abel se inclinou para examinar. As páginas estavam gravadas com fórmulas mágicas complexas. Mesmo danificadas, a qualidade era inegável, virou as páginas rapidamente e a caligrafia era estranhamente familiar. Para minha querida amiga Adona, ele parou. Uma tempestade se formou dentro dele. Ele perguntou se o livro era uma relíquia de seus ancestrais. Noelle acenou e disse que um ancestral recebeu de um mago que respeitavam. Ela perguntou se ele conseguia entender. Abel deu uma resposta modesta. Por dentro, ele se sentia tudo, menos calmo, pois o livro fora escrito por ele. Apontou as páginas e deu uma explicação do que estava escrito. Enquanto falava, observava suas reações. A linha de sua testa e olhos se sobrepunham a um rosto do passado. Ele estava certo agora. Noelle era descendente de Adona, o herói da água. Noelle ouviu com total atenção, um sorriso de alegria se espalhou em seu rosto. Ela implorou para que ele contasse mais segredos do livro. Mas Abel já tinha planos para o dia seguinte. Viu uma oportunidade e propôs uma troca. Se ela o deixasse usar a sala de pesquisa, ele voltaria em seu tempo livre para ler o Grimório com ela. Noelle aceitou e sorriu com felicidade genuína. No dia seguinte, Abel e Alyssa chegaram aos estábulos de dragões. Uma única voz os recebeu com teatralidade. Então, uma procissão de jovens bem cuidados e perfumados entrou atrás. Todos congelaram. Esse espetáculo frívolo diante deles era aparentemente o famoso clube de pesquisa de montaria de dragões.
Abel não conseguia conectar aquelas pessoas a dragões de forma alguma. Cuidar de dragões já foi um trabalho árduo, exigindo paciência e força extraordinárias. Alyssa parecia arrependida, sem saber que o clube seria assim. Uma garota perguntou o que tornava esse clube diferente do próximo. O veterano explicou alegremente que este era bem mais descontraído, focado em se divertir. Abel entendeu na hora e sentiu uma surpresa leve. Na época de Abel, dragões eram ativos estratégicos valiosos. Parecia que após 200 anos, o mundo realmente prosperou. O veterano anunciou que iriam voar em duplas. Abel percebeu imediatamente que algo estava errado. Todas as garotas da sala estavam cercadas por meninos. Uma dor de cabeça começou a surgir. Criaturas sagradas sendo usadas como adereços para flertar. Os veteranos se aproximaram de Alyssa e chamaram seu nome com entusiasmo. Alyssa rapidamente se escondeu atrás de Abel, dizendo que já tinha um parceiro. O olhar dos veteranos se voltou para Abel, frio e desaprovador. Ele se colocou entre os dois e convidou Alyssa para voar com ele, mas Alyssa segurou o braço de Abel e insistiu que queria ir com ele. O veterano sorriu e recusou, dizendo que era perigoso ter dois iniciantes no mesmo dragão. Alyssa ficou em uma posição difícil, com os olhos cheios de decepção. Abel viu o quanto ela queria voar, ele reprimiu seu próprio desconforto. Ele disse a ela gentilmente para não se preocupar com ele e se divertir, mas essa consideração deixou Alyssa irritada. Ela se virou, aceitou o convite do veterano com um suspiro e parou de olhar para Abel, que ficou genuinamente confuso, sem entender como a havia chateado. Ao entrar nos estábulos, aquele cheiro forte e familiar o atingiu. O veterano exibiu orgulhosamente seu dragão precioso. Seu corpo enorme era de tirar o fôlego. Alyssa ficou maravilhada. Era o maior dragão que ela já tinha visto. Abel também ficou impressionado. Esse dragão havia sido criado de forma exemplar. Em sua época, apenas os nobres mais altos podiam ter uma besta assim. Depois de 200 anos, a habilidade humana em criar dragões cresceu muito. O idoso disse a Abel que seu dragão estava na sala dos fundos e levou Alyssa para aproveitar o voo. Alyssa olhou para trás uma vez antes de seguir. Os outros visitantes também começaram a sair, os estábulos dos dragões ficaram em silêncio e Abel foi o único que ficou. Ele caminhou sozinho em direção à parte mais profunda do prédio, pronto para encontrar o dragão que lhe foi designado. Nesse momento, uma voz atrás dele chamou com urgência. A pessoa o avisou para não se aproximar daquela sala de jeito nenhum, porque o dragão dentro de Reinhardt tinha um ódio particular pelos humanos. Um menino se desculpou pela abrupta interrupção e se apresentou como um tratador júnior que trabalhava ali. Abel disse que estava tudo bem e que só queria conhecer o dragão rapidamente. O menino abriu a porta um pouco e disse que ver o dragão pessoalmente mostraria o perigo melhor que palavras. Abel viu um enorme dragão vermelho com cicatrizes ao redor dos olhos, irradiando autoridade. Uma onda de admiração subiu nele imediatamente. Era um dragão magnífico. O menino explicou que seu nome era Reinhardt e que tinha mais de 100 anos, já fora um dragão de corrida famoso, mas após a morte de seu tratador, se recusou a se submeter a alguém. A maioria das pessoas defendia se livrar dele, mas o menino era firmemente contra, pois os dragões mais jovens o respeitavam muito e sua presença ajudava a manter o estábulo estável. Abel entendeu de imediato, dragões só respeitavam aqueles com verdadeira força. Para um dragão velho comandar esse nível de respeito, seu poder não podia ser subestimado. Talvez ele simplesmente estivesse cansado de ser controlado por quem não era digno e escolheu esconder sua força. Abel chamou seu nome com gravidade e estendeu a mão, sinalizando para Reinhardt olhar para ele. O menino ficou alarmado com a cena e correu para impedir o que parecia um gesto suicida. Abel disse para ele ficar parado e não dizer nada. Reinhardt levantou a cabeça orgulhosa, com os olhos brilhando com uma luz investigativa. Abel leu os pedidos silenciosos e perguntou se queria voar. Ele reuniu uma esfera concentrada de pura magia em sua palma e a mostrou para o grande dragão. Reinhardt estreitou os olhos e observou por um momento. Então, lentamente, ele se abaixou. Aquela submissão deixou o garoto sem palavras. Abel disse suavemente que ele poderia dar uma chance à pessoa à sua frente. Reinhardt olhou para o garoto e por um momento seu olhar pareceu amolecer. O garoto ficou tomado pela emoção e perguntou urgentemente quem era Abel. Abel disse apenas que era um estudante e que estava emprestando Reinhardt. No vale, vários dragões voadores levavam estudantes em um voo tranquilo. O veterano trouxe Alyssa para pousar em uma área calma de grama. Olhando para a capital real e a academia lá embaixo, Alyssa ficou maravilhada. Pensou que teria sido muito melhor se Abel estivesse ao seu lado. O veterano lhe entregou uma xícara de chá com um sorriso que escondia algo. Alyssa não suspeitou de nada, agradeceu e bebeu. Mas então o veterano a abraçou por trás. Ela se assustou e derrubou a xícara. Ela exigiu saber o que ele pensava que estava fazendo e lhe deu um tapa, a fúria queimando dentro dela. Mas o veterano teve a audácia de inverter a situação, dizendo que ela tinha vindo com más intenções. Ele então usou palavras sujas para denegrir seu relacionamento com Abel. A fúria de Alyssa explodiu completamente. Ela convocou sua magia pronta para lutar, mas uma onda violenta de tontura a atingiu. Ela caiu helplessly no chão e entendeu instantaneamente que o chá estava envenenado.
O veterano se gabou de suas excelentes notas em estudos de poções. Ele olhou para ela, incapaz de resistir, e um sorriso arrogante surgiu em seu rosto. Alyssa só podia ficar ali enquanto ele se aproximava. Naquele momento, Abel já estava voando acima do vale nas costas de Reinhardt. Ele observou o vale abaixo apenas para descobrir que a maioria dos estudantes estava absorta em suas próprias atividades românticas. Seu olhar passou por um pedaço de grama e parou abruptamente. O veterano estava se aproximando de Alyssa, que estava lá lutando sem forças para resistir. O rosto de Alyssa estava molhado de lágrimas enquanto ela chamava o nome de Abel com todas as suas forças. O veterano zombou que o dragão que emprestou a Abel era o mais indomável do estábulo. Ele cuspiu que um homem com olhos inferiores provavelmente já havia caído para a morte. Alyssa gritou com toda a raiva que restava, chamando-o pelo que realmente era. O veterano disse para ela usar uma voz mais fofa. A mão dele se estendeu sem hesitar. Ele a ameaçou para ser uma boa garota e obedecer. O medo a dominou completamente. Ela só conseguia gritar o nome de Abel repetidamente. Nesse momento, uma mão agarrou o veterano pelos cabelos. A voz de Abel era fria como gelo, perguntando se isso era uma violação das regras da academia. Alyssa olhou para ele e as lágrimas que segurava, a dor e o terror persistente finalmente vieram à tona. O veterano se soltou em pânico. Abel disse de forma direta que o que ele fez foi agressão. O veterano tentou se justificar, o coração disparado. Ele apontou para Alyssa dizendo que ela também queria, mas Abel a defendeu sem sombra de dúvida. Ela nunca se rebaixaria a alguém como ele. Essas palavras romperam a escuridão como uma lâmina de luz e suas lágrimas finalmente jorraram. Humilhado e furioso, o veterano puxou seu artefato mágico e rosnou uma série de xingamentos. Ele gritou que os reduziria a cinzas. Um raio de fogo veio rugindo em direção a eles, mas a ampla asa de Reinhardt desviou facilmente. Abel saltou levemente para cima, reforçando Reinhardt com um feitiço de proteção. Reinhardt rompeu com energia e uma única batida de suas asas destruiu todos os ataques de uma vez. Abel pousou atrás do veterano como um fantasma. O veterano se virou em pânico, mas sua mão já estava presa na garra de ferro de Abel. Uma breve invocação se seguiu. As runas ao longo do cano do artefato mágico apagaram e morreram. O veterano puxou o gatilho em vão. Então, em fúria desesperada, ele chamou seu próprio dragão voador e ordenou que atacasse. O dragão chamado Luz Sagrada hesitou por um momento antes de subir relutantemente. Justo quando estava se preparando para mergulhar, Reinhardt trouxe um pé massivo para baixo com um estrondoso golpe. Uma autoridade de dragão invisível se espalhou, congelando tanto o veterano quanto seu dragão no lugar. Então veio uma visão ainda mais surpreendente. Reinhardt se moveu por conta própria, abrindo suas enormes asas. Ele as envolveu protetivamente em torno de Abel, segurando-o perto. O aviso e a majestade em seu olhar tiraram toda a vontade de lutar de Holy Light. O dragão até se virou contra seu próprio alvo e agarrou seu mestre em pânico. Ele decolou sem olhar para trás, fugindo do céu, indiferente aos gritos frenéticos do Sênior. O perigo passou. Alyssa não conseguiu se segurar e se jogou nos braços de Abel. No caminho de volta, ela se sentou nas costas de Reinhardt e deixou um sorriso voltar ao seu rosto. Abel suspirou aliviado, feliz que as memórias horríveis não a afetaram. Ele aproveitou a oportunidade para olhar ao redor e checar se mais algum infeliz ainda estava lá embaixo. Então Alyssa de repente gritou em seu ouvido, desejando que o tempo parasse ali. Mas a mente de Abel divagou para outro lugar, contemplando genuinamente a magia do tempo. Enquanto Alyssa, encostada em seu ombro, já estava adormecendo, murmurou algo sem pensar que ele era realmente muito bonito. Abel não ouviu e pediu para ela repetir, mas foi recebido com seu silêncio envergonhado, e Reinhardt os levou adiante, deslizando suavemente pela luz dourada do entardecer. E isso é tudo para o resumo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. E me diga nos comentários, que nota você daria a este Manhua de 0 a 10?